Uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Agora 18 horas 7 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou Carlos Corsato. Boa noite, torcedor de futebol do Brasil. No ar a partir de agora, jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Você sabia que hoje estamos vivendo o dia de número 133 do ano? Pois é, dia de número 133 do ano. Em destaque, Série B, Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Novo Horizontino e Ponte. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva Futebol Interior. Conosco também o portal Araraquara News. E hoje conosco, que prazer falar para o pessoal da MS Web Rádio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Grande Roberto Xavier e todo o pessoal por lá, liderança absoluta no esporte no Mato Grosso do Sul, é com a MS Web Rádio. Grande Roberto Xavier, aquele abraço para você. Horário de Brasília 18h08, no Mato Grosso do Sul 17 horas 8 minutos. A bola vai rolar daqui a pouco às 19 horas no horário de Brasília. O estádio é o estádio mais lindo do mundo, viu, gente? É o estádio Moisés Lucarelli. Nessa noite de sexta-feira em Campinas, a bola vai rolar e você vai se ligar comigo, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Equipe Futebol Interior que tem a coordenação comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias. Em nome de Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Por falar em Mega Sena acumulada, em 45 milhões de reais no concurso para amanhã até às 7 horas da noite. Procure uma das 3 lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias e faça a sua fezinha. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, na divisa com Paulínia, no Maria Antônia, e a outra no Parque Bandeirantes. Você pode comprar colchão em todo o Brasil na Store Colchões, tá? Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você que tem um mercado, você que tem um supermercado, você que tem um bar, você que tem aí uma adega, não tem produtos da Poti, peça pelo site poti.com.br. Academia Arte Center, sua saúde em primeiro lugar. Uma semana grátis para você fazer aí os seus exercícios na Academia Arte Center no Padre Anchieta. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira à noite manda muito bem uma pizza. Não manda? Manda. Peça pelo delivery em Campinas 3744-2121 e Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. São 18 horas 10 minutos, 18h10. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. A mesa de som, a equipe técnica mais técnica do Rádio do Brasil e da TV também pela internet. É dele, Felipe Marques. E para você, torcedor de futebol, bom futebol pra você! 6h11, 18 horas 11 minutos. Boa noite para você ligado nos canais Futebol Interior, horário de Brasília. Deixa eu pegar aqui o primeiro destaque da Macaca, o destaque da Ponte que joga a 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Para destacar a Ponte, os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz lá na cancha, lá no estádio Moisés Lucarelli. O destaque da Macaca. Nega véia, o que você destaca da Ponte, hein? Grande abraço, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Boa noite, repórter feliz. Boa noite, André Luiz. Muito boa noite a você, Carlos Corsato. Boa noite muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, como você bem disse. Sexta-feira 13, a bruxa está solta pelos lados de Moisés Lucarelli. O técnico Hélio dos Anjos terá muitos desfalques esta noite
na partida diante do Novo Horizontino, visando mais uma vitória no Brasileirão da Série B. Com dores musculares da coxa, o zagueiro Fábio Sanches e o atacante Echaporã não reúnem condições para a partida desta noite contra o Novo Horizontino. O atacante Luca e o goleiro Igor Vinhas, com desconfortos no joelho, também estão fora, são desfalques. Os atletas seguem em tratamento. E no DM continua o ala esquerdo Arthur. Em seus lugares entrarão Thiago Oliveira na zaga, Jean Carlos na ala esquerda e também Ramon no meio-campo e Douglas Santos no ataque da Macaca, Carlos Corsato. Tá certo, esse é o nosso repórter, o André Luiz, o repórter feliz, trazendo o destaque da Ponte Preta. Macaca, com muitos desfalques, daqui a pouco vamos chamar aqui o Frank Francisco para a gente papear com o Frank a respeito disso. Seu principal jogador, o Luca, não entra em campo. Dos 13 gols da Ponte Preta na temporada, o Lucas só marcou 8 e não estará em campo hoje. Agora, o destaque do Tigre, o Novo Horizontino. O que você destaca do Grêmio Novo Horizontino, hein, André Luiz? É o Grêmio Novo Horizontino que vem de vitória. 2-1 diante do Ituano, jogando no último sábado no estádio Jorge Ismael de Viagem em Novo Horizonte. Quanto ao time, o técnico Alan Hall não tem problemas para escalar a equipe. Entretanto, pode ocorrer mudanças no setor ofensivo por rodízio. O William Pepo no meio-campo e Lucas Tocantins e Danielzinho no ataque poderão aparecer. Poderão aparecer na equipe. Com isso, Diego Torres, Douglas Baggio e Hélio, respectivamente, ficando como opção no banco de reservas. Boa transmissão a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Boa transmissão para todo mundo, bom futebol para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? O jogo tá marcado para 7 horas da noite, 7ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E para comentar este jogão de bola, Ponte Preta e Novo Horizontino, eu vou de carona com ele. Frank Francisco. Fala, Frank, seu destaque, sexta-feira 13... A bruxa solta lá no estádio Moisés do Carelli. Boa noite, como vai, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, nação Ponte Pretana. Carlão, como sexta-feira 13, nós tínhamos que ter um enredo meio estranho, né? Desses desfalques aqui, o que mais me preocupa é o Luca. Como você falou, a Ponte fez 13 gols, ele marcou quantos só, Carlos? 8. Vamos torcer, né? Eu costumo dizer também, Carlos, e penso isso, que um elenco de futebol tem que estar preparado. E vamos ver quem entra, Carlão. De repente surge uma grata surpresa aí pra gente e a gente, ao invés de passar esse desespero, passa a ter opções, né? E o Hélio tá lá trabalhando, vamos crer que ele vai pôr o melhor em campo, Carlão. Mas assusta, hein? O desfalque do Luca, a mim, me assusta. Também, a mim também. Bom, vamos ver o que vai acontecer no jogo. 7 da noite, a bola rola e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que esta é a abertura da 7ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar tudo aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo, Futebol Interior, para falar dessa Série B, deste Campeonato Brasileiro. Esta é a abertura da 7ª rodada, né, com Ponte Preta e Novo Horizontino daqui a pouco às 19 horas. Às 21h30 tem Chapecoense Sport Recife. Você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Criciúma e CRB. Também você vai conferir nos canais Futebol Interior amanhã, 11 da manhã. Londrina também no placar ao vivo. Londrina e Brusque também às 11 horas da manhã. São 2 jogos amanhã às 11, no horário de Brasília, viu? Para você que tá no Mato Grosso do Sul ligado com a gente na MS Web Rádio. Horários de Brasília, tá bom? Ou seja, 1 hora menos aí para vocês em Mato Grosso do Sul. Às 4 da tarde, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, tem Tombense e Guarani. Lucas de Souza vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Às 18h30, Sampaio Correia e Vila Nova amanhã também. Também amanhã, 20h30, CSA e Operário. No domingo, 2 jogos às 4 da tarde. E 2 jogaços, hein? Náutico e Cruzeiro
Vasco da Gama e Bahia, os dois às 4 da tarde. Na segunda-feira, Ituano e Grêmio, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Esta é a 7ª rodada desta Série B, deste Campeonato Brasileiro. Até aqui, na Série B do Campeonato Brasileiro, são 60 jogos, né? No Campeonato Brasileiro, Série B. 60 jogos com 104 gols, 31 vitórias dos mandantes, 23 empates e 6 vitórias do time visitante. Muito bem, 18 horas 17 minutos. Vamos por intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. O Arthur Eugênio vai trazer curiosidades deste jogo Ponte Preta e Novo Horizontino. Vai falar de um jogador que jogou na Ponte e jogou também no Grêmio Novo Horizontino. Daqui a pouco os nossos convidados, os jogadores da Ponte Preta que passaram por entrevista nesta semana. Você vai conferir tudo isso e muito mais. E claro, tem a sua participação pelos nossos canais, hein? Futebol Interior no Facebook. É só entrar na nossa arquibancada virtual no YouTube. Futebol FI Futebol Interior, escolha aí o seu canal no YouTube, clica lá no joinha, dá aquela moral pra gente no YouTube também, pode escolher, tá? Futebol FI, Futebol Interior. Tem o nosso WhatsApp também, 989-89-3526, tem o Planeta News, que é o Planeta dos Macacos no WhatsApp, lá já mandei as escalações, já mandei também os desfalques, o pessoal que tá por lá com a gente está muito bem informado para entrar nesse grupo de Zap, é só mandar mensagem no 989-89-3526. Você que está vendo a gente aqui na TV Futebol Interior pelo YouTube e pelo Facebook, o número de WhatsApp está na sua tela, 989-89-3526. 18 e 19, intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho para falar mais de Ponte Novo Horizontino. O André Luiz tá no Majestoso, é o nosso olho lá, vai trazer daqui a pouco mais informações direto do estádio Moisés Lucarelli. Campeonato Brasileiro Série B, é aqui, canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Rolê. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Costa. Sempre pra sempre, de bem com a vida, nos canais Futebol Interior. Bom futebol pra você, torcedor. 18h23 no horário de Brasília, no Mato Grosso do Sul. 17h23. Abraçando você que tá com a gente na MS Web Rádio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Você que tá conosco também no portal Araraquara News. Já já eu vou lá pro Facebook, tá? Já já vou pro YouTube também. Vou ler todas as mensagens, o ouvinte que tá participando com a gente. Porque agora eu vou abrir espaço aqui pro Arthur Eugênio Matias. O Arthur Eugênio vai trazer curiosidades, né? Que entrelaçam aí Ponte Preta e Novo Horizontino, que vão fazer hoje, Ponte Preta e Novo Horizontino, o jogo de número 8 na história das equipes. E um detalhe, o primeiro jogo na história entre as duas equipes em um campeonato brasileiro de Série B. Até aqui, Ponte Preta e Novo Horizontino só se enfrentaram em campeonato paulista da Série A1. E aí o ano que vem, para tristeza de ambos, né, eles vão se enfrentar em outro campeonato, que é o Campeonato Paulista da Série A2. As duas equipes foram rebaixadas para a Série A2 em 2023. Mas vamos lá, vamos trazer aqui o Arthur Eugênio para falar de um jogador que atuou nas duas equipes, na Ponte Preta e no Grêmio Novo Horizontino. Vai, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense e América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes.
O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros, jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui no Futebol Interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O Futebol Interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. 18h27, tá aí o Arthur Eugênio trazendo destaque, falando do Maurício. Foi um goleiro de médio para bom, né, no futebol brasileiro, Maurício, não é, o Frank Francisco? Eu sempre reputei como um bom goleiro, Carlos, apesar do problema que ele enfrentou, né, da altura, que naquele período o Arthur já descreveu, né, já começava essa questão de goleiro alto. Mas era um bom goleiro, Carlos, teve uma passagem boa pela Ponte. Me lembro que meu pai gostava muito do Maurício. E foi bem no Corinthians também. É isso, Maurício, portanto, o personagem desta noite de sexta-feira. Deixa eu voltar lá para o estádio Moisés Lucarelli rapidamente para pegar aqui com o nosso repórter, o André Luiz, situação de momento por lá. E rapidinho, André, gostaria que você escalasse o time da Ponte Preta sem nominação, o titular da Ponte e também o titular do Grêmio Novo Horizontino. André Luiz. Carlos Corsato, falando aqui do panorama geral. À minha direita está a equipe do Grêmio Novo Horizontino em trabalho de aquecimento. À minha esquerda, a equipe da Ponte Preta no gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Jogadores fazendo aquele trabalho de aquecimento e daqui a pouco às 19 horas a bola rola. Em relação a público muito pequeno no gol de fundo, chamado gol da linha do Grêmio, da Garra do Príncipe, do Tigre de Novo Horizonte, algo em torno de 10 a 15 torcedores de Novo Horizonte presentes aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta escalada e definida com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício Giancarlo, Amaral, Leonaldo Ramon, Ramires, Douglas Santos e Danilo Gomes. Esse é o time do técnico Hélio dos Anjos. A equipe do Grêmio Novo Horizontino escalada e definida por Alan Hall. É a mesma equipe que venceu o Ituano na última rodada em Novo Horizonte por 2-1. Giovanni no gol, Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon, Líger e Romário. Johnny Douglas, Gustavo Bochecha e Diego Torres. Douglas Baggio, Wellington e Hélio Borges. Essa é a equipe de Alan Hall, meu caro Carlos Corsato. Legal, tá aí o André Luiz, o nosso repórter feliz lá no estádio Moisés Lucarelli, para trazer todas as informações direto do palco do jogo Ponte Novo Horizontino e Ponte. Você confere daqui a pouquinho aqui nos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo? O segundo intervalo dessa abertura de jornada esportiva, aí a gente volta depois. Vamos ficar direto, hein? Trazer os personagens do jogo, conversar aqui com o Frank, as informações lá do André Luiz direto do estádio. Daqui a pouco a ficha técnica completa de Ponte Preta e Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Portal Araraquara News e MS Web Rádio. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva, canais Futebol Interior, Portal Araraquara News, conosco, clica lá, Filipão, Portal Araraquara News, conosco também a MS Web Rádio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço pro Roberto Xavier, deixa eu mandar um abraço também aqui pro grande Washington, lá do Portal Araraquara News, conosco também aqui nessa Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior, 989-89-3526, você participa. Deixa eu ver aqui no meu horário, 18h34. Bom, 18h34, quero a sua participação conosco aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma chegadinha aqui na nossa arquibancada virtual para mandar um abraço aqui pro Anderson Luiz Grigoleto. Fala, Grigo! Aquele abraço, rapaz. Obrigado por estar conosco aqui. Abraço também pro Ivan Oliveira. Boa noite, galera do FI. Daqui a pouco tem Macaca em Campo, coloca ele aqui, valeu. O Gustavo Carvalho também tá chegando, tá mandando um boa noite, amigos. Ô, Gustavão, que prazer ter você aqui com a gente, rapaz. Obrigado, viu, por estar conosco. O Gustavo tá no Facebook também, Futebol Interior. Bom, eu vou pro YouTube já, hein? Já vou lá pro YouTube também. Você pode escolher o seu canal, Futebol FI, Futebol Interior. Fique à vontade para participar conosco. Lembrando que os ingressos hoje no Majestoso, R$50, R$25 a meia entrada. 50 conto, 25 a meia entrada para conferir Macaca e Novo Horizontino. Bom, quem falou com a gente nesta semana em entrevista coletiva liberada aí pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, né, foram 3 jogadores. E a gente vai começar aqui trazendo a palavra do lateral Jean Carlos, que fez um bom jogo no derby. Daqui a pouco vou perguntar para o Frank se talvez essa foi a melhor partida dele, mas já. Vamos ouvir aqui a palavra do menino, o garoto, que teve seu contrato renovado e a multa, né, lá em cima agora para sair da Macaca. Jean Carlos, fala nos canais Futebol Interior. Com a lesão do Arthur, você ganhou nova chance na equipe titular e parece ter mais confiança agora com o técnico Hélio dos Anjos. O trabalho dele com os jovens talentos na Macaca é diferente de outros treinadores com os quais você já trabalhou? Não, acho que ele dá uma certa confiança, né, pra gente que é mais jovem, assim, tanto como o Jorginho, o Kleina também davam uma confiança pra gente, mas é fruto de um bom trabalho que todos já fazem desde a base aqui, então ele procura tirar o melhor de todos os jovens que subiram, tanto eu quanto o Leonaldi, Amaral e tantos outros aí que estão com a gente.
ele procura tirar o melhor de todos e pra gente fazer um bom trabalho, né? E Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Jean, você entende que o Derby 203 foi a sua melhor partida com a camisa da Ponte? Cara, eu acho que essa partida foi crucial assim para mim poder mostrar minha evolução desde que eu subi aqui para o profissional. Tava precisando dessa partida assim para ter um pouco mais de confiança no meu trabalho e tudo. Vim trabalhando seguidamente desde o Paulista, sem dosar, todo dia trabalhando firme com o professor, com a comissão que deu todo o suporte também para poder fazer essa grande partida aí. Tá aí então, lateral esquerdo Jean Carlos, falando nos canais de futebol interior. Eu perguntei pro Jean e pergunto pro comentarista aqui, Frank. Eu entendo que foi a melhor partida do Jean Carlos com a camisa na Ponte. Ele fez um bom jogo contra o Curitiba, você vai lembrar naquele jogo 3-2, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, que a Ponte perdia por 2-0 e depois virou 3-2. Mas era um jogo que, né, vamos combinar, o Curitiba já estava na primeira divisão e a Ponte Preta não corria mais risco algum na competição. Então era um jogo que aquela adrenalina, né, aquele negócio da disputa, né, até tinha entre os jogadores, mas não tinha aquele negócio dos 3 pontos serem essenciais para a Ponte Preta. No jogo, no derby número 203, não, pressão para tudo quanto é lado, Ponte Preta enfrentando o Guarani, que é o seu maior rival. E o menino mandou bem, até chapéu mandou. Detalhe, hein? Chapéu com o jogo valendo e não com o juiz apitando, parando o jogo. Nada disso. Com bola rolando, né, Frank? Não, Carlos, verdade. Eu concordo com você. Foi uma boa partida do Jean. Ele tem recebido um apoio muito grande da comissão técnica, né, Carlos? Sim. O Hélio deposita, a gente percebe muita confiança no menino. Ele tem talento, né, Carlos? A gente falava. É que alguns jogadores, quando vêm da base, é preciso um certo cuidado. Nem todos conseguem chegar e já de cara tomar conta da camisa, tipo o que aconteceu com o Amaralzinho. Outros podem levar um pouquinho mais de tempo, precisa ter paciência. E o Jean, com certeza, tá numa fase muito bacana. Gostei do jogo dele também, Carlão. Eu dei nota 6 e, se eu não me engano, você deu nota 7. Ele ficou com 6,5, não foi no derby? Isso. Pra mim, uma nota excelente. E outra, Carlos, como você falou, não foi em qualquer partida. Foi num jogo duro, pegado contra o nosso rival. E olha, o chapeuzinho foi bonito, hein? Foi. Passou várias vezes, o lance foi muito bacana mesmo. É isso. Esse Frank Francisco, nosso comentarista, já o Leonardo vai falar. Deixa eu abraçar aqui a nossa arquibancada virtual. Ronaldo de Lima Neto, time meio remendado hoje, mas eu acredito. Vai, Ponte, tá dizendo ele aqui. O Gustavo Carvalho, um salve, Carlão e Frank. Boa transmissão, ligado aqui para mais uma vitória da nossa macaca, na expectativa de ver o Douglas Santos. Vai fazer estreia com a camisa da Ponte. Acredito que fará um grande jogo. Tenho certeza que mesmo o Luca voltando, ele não sai mais do time titular. E o Nicolas, hein? Sumiu, rapaz. Nem no banco de reservas tá mais. Detalhe, hoje o Luiz Fernando tá no banco e o Nicolas sumiu. O Nicolas passou desapercebido, mas o Nicolas não ficou no banco nem no derby. Nem no derby o Nicolas estava no banco. Deixa eu mandar um abraço aqui. E vinha entrando bem, né? Nicolas é aquele rapaz, aquele garoto que veio do Internacional de Porto Alegre. O Valdinei Carlos do Prado tá no YouTube, Futebol FI. A Lana Patrícia Farias. Oi, Lana. Beijo pra você, minha querida. Vamos falar com o Leonardo, é mais um que teve seu contrato, estendido com a macaca. Vai falar aqui nos canais Futebol Interior, é mais um convidado. Fala, craque. Léo, a Ponte busca a 3ª vitória seguida como mandante no jogo contra o Novo Horizontino. Qual a importância da presença da torcida no duelo? Bom, a torcida está sendo muito importante, né, da gente resgatar essa nossa confiança, né, e nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, que o Novo Horizontino também está vivendo outro momento, como nós também estamos, e a torcida vai ser fundamental para a gente impor nosso jogo e conseguir os 3 pontos dentro de casa, que vai ser muito importante. Vocês já estudaram o próximo adversário, e como vocês vêm crescendo na competição, lembrando que foi a única equipe que a Ponte venceu no Paulistão em casa. Como estão os preparativos para este jogo? Bom, concentração, né? Concentração e foco no que o professor Hélio está pedindo, no que ele está passando para a gente evoluir do último jogo, do derby. E vai ser um jogo onde a gente vai propor nosso ritmo, nossa intensidade e vamos para cima deles para buscar a vitória. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior.
Léo, ano passado, você jogando mais avançado, marcou gols importantes para a Ponte sair da situação que se encontrava no campeonato. A falta de gols esse ano te preocupa? Não, é claro que fazer gol é sempre bom pra mim, sempre bom pro time, mas eu procuro ajudar a equipe de outras formas, correndo, marcando, tentando armar o jogo também, que é a função também do segundo volante, ali do meia, eu e o Ramon, e o gol vai sair naturalmente. Espero que saia hoje, viu, Léo? Porque nós estamos precisando de cara para fazer gol aí. Na verdade mesmo, só o Norberto, né, que fez gol com a camisa da Ponte nessa temporada, que está em campo aí no time titular. O outro é o Fecim, né, que fez um gol com a camisa da Ponte Preta na temporada, mas está no banco de reservas e vem voltando de contusão. O Luca fez 8. Deixa eu ver aqui, não tô olhando em nada, hein, torcedor? Vai na cabeça aqui, ó. São 8 gols do Luca, 1 gol do Norberto, aí dá 9, né? 1 gol do Fecim, 10, e 3 do Ribamar, que não joga mais esse ano com a camisa da Ponte, centroavante que veio do América Mineiro, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, mas se contundiu e vai ser muito difícil jogar com a camisa da Ponte ainda este ano. Então, tomara que venha naturalmente, mas que esse naturalmente seja hoje, né, o Frank, o gol do Leonardo. Seria muito bom, e para premiar esse menino, né, Carlos? O que tá jogando Felipe Amaral, Leonardo, o Ramon também encaixou muito bem nesse meio-campo com os dois. Olha, tá muito bacana. Carlão, tá aí. Quem sabe o gol do Léo hoje, ó. Quem sabe, né? Bom, já que você falou aí de jogando pra caramba, né? Abraçar aqui o Léo Japa, tá no YouTube Futebol Interior. Gente, eu tô nos dois YouTube aqui, tô no Facebook. Hoje tem celular pra tudo quanto é lado aqui pra mim atender você, tá? O João Batista de Paula, boa transmissão pra todo mundo, tá dizendo ele aqui no Facebook Futebol Interior. Já que você falou aí de jogador que vem jogando bem, né? Das principais referências dentro de campo da Ponte Preta nesse campeonato, vai pra 7ª partida como titular, é o goleiro, o Kaique França. E ele também falou nos canais Futebol Interior, falou para reportagem e você vai conferir aqui no áudio, no rádio, né, para você que está com a gente no canal de áudio, futebolinterior.com.br/rádio, no aplicativo Futebol Interior Rádio e também nos aplicativos Rádiosnet, TuneIn, tudo rádios, o Futebol Interior está lá. Para você que está com a gente também na MS Web Rádio lá de Dourados, para você que está ligado conosco também no Facebook do Portal Araraquara News, você vai conferir o que disse o goleiro da Ponte, que eu tô chamando agora de Caicaço, porque o cara vem fazendo cada defesa que eu vou falar. Fala, Kaique! Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Kaique, qual o tempo de contrato seu com a Ponte e como está sua situação contratual em relação ao Corinthians, seu antigo clube? Olha, eu não sou mais jogador do Corinthians, meu contrato com o Corinthians acabou no final do ano passado e desde então eu estava livre e agora eu sou apenas jogador da Ponte. E o meu contrato com a Ponte vai até o final do ano. Kaique, a Ponte tem o compromisso de sexta em casa antes de uma maratona com 3 times que vieram da Série A, Bahia, Chape e Sport. Qual a importância de não apenas pontuar, mas realizar uma boa apresentação, pensando na confiança para esses jogos depois? A gente sabe que são 3 adversários que vieram da Série A, 3 adversários muito difíceis. A gente sabe que o jogo contra eles vai ser de extrema dificuldade, mas se a gente conseguir manter o nível, de pelo menos pontuar fora de casa, em casa fazer o dever de casa, que é a vitória, eu acho que a gente sempre vai estar brigando lá em cima. Né? Wendel Coral, Kaique, desde que assumiu a meta da Ponte Preta, você tem sido uma peça fundamental para que o time não saia do campo com um resultado negativo. Gostaria que falasse sobre como é o trabalho do Lauro para que você mantenha esse bom desempenho. Eu sempre gosto de frisar que o trabalho do Lauro, junto com o Diego Schalp, que é o que veio junto com ele, é um trabalho que eles sempre procuram ouvir a gente também. A gente passa situações, ele passa situações novas pra gente. Então é uma via de mão dupla, né? Eu acho que o trabalho está sendo bem feito. O Lauro foi um goleiro que jogou em diversos times e tem muita experiência, também está sempre ajudando com conselhos, não só nos treinamentos. Então eu acho que está caminhando bem essa parte. Tá aí o Kaique França, um dos melhores jogadores da Ponte nessas 6 rodadas desse Campeonato Brasileiro, não é, Frank? Vem dando segurança ali e o Kaique, interessante, né? O contrato dele, ele já não é mais jogador do Corinthians,
Ele fez contrato com a Ponte de 1 ano. Eu sei que talvez, Corsato, pode ser muito precipitado, mas a Ponte que tem aí o Igor Vinhas, que aliás hoje nem no banco tá porque sentiu uma contusão, né? Que fase do Igor Vinhas também, né? O Luan tá no banco de reservas hoje. Tava na hora da Ponte pensar em renovar o contrato do menino, não é não, Frank? Estender um pouco mais, né? Carlos, são negócios e oportunidades, né? O momento nos remete a isso, né? Tá fazendo um belo de um trabalho na Ponte. Tá... como se diz, Carlos? Ele mantém um jogador que mantém o nível, né? Sim. Ele me parece um goleiro muito tranquilo, passa muita segurança pra defesa e vive um grande momento. Tem que aproveitar, Carlão. E eu tava reparando, brinquei com você outro dia, que quando ele não pega, a trave defende, né? Então é a sorte que acompanha os que trabalham e que costuma sempre levar a coisa mais pra cima. É isso, tá aí o Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, são 18 horas mais 47 minutos, vamos adiantar a pauta aqui. Deixa eu voltar lá, aberto o canal lá pro estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu voltar lá pro estádio Majestoso para falar com o André Luiz. André, situação de momento aí no Majestoso, as equipes já estão no gramado, já fizeram um trabalho de aquecimento, o que você conta pra gente? As equipes tanto de Ponte como do Novo Horizontino já fizeram o trabalho de aquecimento, ainda não vieram com seus respectivos uniformes para o gramado. O público bem pequeno, viu, meu caro Carlos Mossada? Acredito que hoje, se passar de 2.000 com otimismo, 2.000 a 2.500, torcedores e testemunhas aqui no Moisés Lucarelli. Dando um forte abraço e passou por aqui, pela cabine da Rádio FM, canais de Futebol Interior, foi Serginho Xavier, comentarista Sport TV Premier, que hoje transmite ao vivo para todo o Brasil também, viu, meu caro Carlos? Legal, André Luiz. Deixa eu ver se dá para pegar o Hélio dos Anjos. Põe. Que nós jogamos até agora, isso é salutar, mas isso também ocasiona um pouco mais de preocupação, de poder de concentração e tudo. Mas eu estou muito feliz com a remodelação, estou muito feliz com os jovens, e se aparecer mais jovens, nós vamos colocar para jogar. Tá aí o Hélio dos Anjos falando, né? Se aparecer mais jovens, vai colocar para jogar. Não pode ter medo, né, Frank? Tem que pôr, né? Tem que pôr os caras para jogar, né? Sem dúvida, Carlos. E essa questão de idade, Carlos, ela não existe, né? Talvez para um ou outro, mas a gente sempre fala, né, Carlos? Se olhar para os bons tempos da Ponte Preta, todos foram lançados muito jovens. Entraram, quem tem garrafa vazia para vender, Carlão, vai vender. Quem não tem, amigo, não vai ficar, é por aí a coisa. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá mandando boa noite para todo mundo. Colocou aqui com luta e labuta, Ponte 3-1. Coloca o Fecim de ponta esquerda, Gabriel Venâncio de centroavante e DG na zaga. Tá querendo mexer no time aí, mas nenhum desses 3 jogadores estarão no time titular. Inclusive, ambos, os 3, né? Ambos não, os 3, né? Ambos não dá certo aqui para essa nomenclatura. Os 3 vão ficar aqui no banco de reservas. O Alexandre Nunes Isaías também tá conosco. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pela participação. Valeu. Gustavo Carvalho agora tá com a gente também aqui no YouTube. Futebol Interior. Tá dizendo aqui, gostaria muito que o Kaique ficasse, mas sendo realista, sabemos que muitos jogadores que estão no clube hoje, só os que têm contratos mais longos ficarão. E ainda entendo que a Ponte Preta vai ter que emprestar algum desses jogadores, né? Na primeira parte do campeonato, porque na primeira parte do ano, né? Porque o prejuízo vai ser muito grande, gente. A Ponte perde uma receita de 6 milhões de reais para disputar o Campeonato Paulista da Série A1. A receita, esse ano, os times da Série A2 receberam 800 mil reais. A diferença é muito grande. Por exemplo, a Ponte vai ter que fazer como os times do Campeonato Paulista fazem também. Inter de Limeira, Ferroviária, enfim, esses times eles emprestam, Mirassol, eles emprestam os seus jogadores, e olha que o Mirassol está na Série C, eles emprestam os seus jogadores para times de Série B e Série A, e aí voltam para o Campeonato Paulista. A Ponte vai ter que fazer o inverso, né? Entendo eu que a Ponte vai ter que, alguns jogadores serão emprestados, né, para times que vão disputar a Série A do Campeonato Paulista, e aí na Série B do Campeonato Brasileiro eles retornam para a Ponte Preta. Vai
vai ter que ser assim. Bom, são 18 horas mais 51 minutos, 18h51. Vamos em 30 segundos com a ficha técnica do jogo. O repórter André Luiz lá no Majestoso vai trazer a ficha técnica do jogo de Ponte, Novo Horizontino e Ponte. A Ponte encara o Novo Horizontino daqui a pouquinho, 7 da noite, 7ª rodada da Série B. Campeonato Brasileiro. Em 30 segundos, a ficha técnica do jogo para Prune Alimentos. Prune Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prune Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. André Luiz. Estandarte desfraudado. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Hélio dos Anjos definiu. Você confere aqui na Rádio FM Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com 12, Kaique França, o goleiro. Na ala direita, 2, Norberto. A zaga central, 3, Thiago Oliveira. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Fabrício. E na ala esquerda, 26, Jean Carlos. O meio-campo da Macaca começa com 19, Amaral. 5, Leonardo e 40, Ramon. E à frente, 16, Ramires, 31, Douglas Santos e 9, Danilo Gomes. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Norberto 2, Thiago Oliveira 3, Fabrício 4, Jean Carlos 26, Amaral 19, Leonardo 5, Ramon 40, Ramires 16, Douglas Santos 31, Danilo Gomes com a 9. No banco, Luan, Bernardo, Leandrinho, Pessim, Marcos Júnior, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, Walisson, Luiz Fernando, Wesley Fraga, Douglas Mendes e Matheus Ancho. Macaca, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 pontos ganhos. A Ponte Preta ocupa a 10ª colocação nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B com 44% de aproveitamento. Marcou 3 e sofreu 3, saldo de 0. Luca com 2 gols e Norberto com 1, os artilheiros da Ponte na competição. Próximo jogo da Macaca, sexta-feira que vem, dia 20 de maio, 9h30 da noite, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. É o Grêmio Novo Horizontino, escalado e definido pelo técnico Alan Al. Vai a campo com Giovanni, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Felipe Albuquerque. A zaga central, 3, Rodolfo Filemon. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Líger. E na ala esquerda, o meia dúzia, capitão da equipe, Romário. No meio, 5, Johnny Douglas. 8, Gustavo Bochecha. 10, Danilo Torres, Diego Torres. E à frente, 7, Douglas Baggio. 9, Wellington. E 11, Hélio Borges. Olha o repeteco do Tigre, de Giovanni 1, Felipe Albuquerque 2, Rodolfo Filemon 3, Líger 4, Romário meia dúzia, Johnny Douglas 5, Gustavo Bochecha 8, Diego Torres 10, Douglas Baggio com a 7, Wellington com a 9, Hélio Borges com a 11, no banco, Lucas Frigeri, Valber, Felipe Rodrigues, Léo Baiano, Paulinho, Cléo Silva, Luiz Henrique, Ronaldo, Danielzinho e Rômulo. O Novo Horizontino, 6 jogos na competição, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 9 pontos ganhos. O time de Novo Horizonte ganha
ocupa a 7ª colocação. Detalhe interessante que o Novo Horizontino passou 16 jogos sem conquistar uma vitória nesse ano. Foram 12 jogos no Campeonato Paulista e os 4 primeiros jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora engatou 2 vitórias seguidas, 50% de aproveitamento. Marcou 7 e sofreu 7. A defesa está sofrendo muito, mas o ataque está marcando bastante. O artilheiro é o Douglas Baggio, com 2 gols. Próximo jogo, terça-feira, já não tem moleza não, hein? Terça-feira, 17 de maio, 8ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro contra o Sport, o Leão, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Arbitragem. De Melo Salmásio, ele será auxiliado pelo assistente Leandro dos Santos Roberto. Assistente 2, Cícero Alessandro de Souza. O trio é do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, árbitro de São Paulo. E a arbitragem de vídeo fica por conta de Gilberto Rodrigues, Cássio Júnior, do Pernambuco. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Beleza, arbitragem do Paulo Henrique de Melo Salmásio, Mato Grosso do Sul, 31 anos. Ele é administrador de empresa, auxiliado pelo Leandro dos Santos Roberto e o Cícero Alessandro de Souza, também do Mato Grosso do Sul. O trio do Mato Grosso do Sul, né? O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, 36 anos, ele é professor. E o VAR hoje com Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Ele é do Pernambuco, viu, gente? 41 anos, ele é engenheiro. Nesse momento, execução do hino nacional no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, que uniforme bonito. Essa camisa da Ponte é simplesmente maravilhosa, sensacional. O Novo Horizontino com seu tradicional uniforme, camisa amarela e preta. A traseira toda preta com o número branco, né? E no braço e também sobre os ombros a cor amarela e uma faixa no meio, na vertical, em cor amarela também. Meias amarelas, calções pretos do time do Novo Horizontino, Grêmio Novo Horizontino. 18h58. E aí, Francisco, o que você me diz, hein, desse time da Ponte Preta? Bom, algumas novidades, né? O Fabrício na zaga, ele que entra no lugar do Fábio Sanches. O Douglas Santos no lugar do Echaporã. E o Ramires, menino que veio do Red Bull Bragantino, 21 anos de idade, faz a sua estreia com a camisa da Ponte Preta. As alterações aí do técnico Hélio dos Anjos, não porque ele quis, né? Mas sim em virtude de problemas médicos. Carlos, no ataque, como você falou, nós vamos ter 2 mudanças, né? O Ramires e o Douglas Santos. A do Luca me preocupa, Carlos, tanto quanto a você, né? A gente já tem claro, de 13 gols, o artilheiro tem 8. Ele fora de campo vai fazer falta. Agora, Carlão, a expectativa é boa, né? O Ramires, o Douglas Santos, quem sabe entra e a gente passa de ter uma preocupação a ter opções ofensivas. Quanto à defesa, Carlão, desculpa, gente, eu sou obrigado a falar. Eu não gosto do Fabrício, vou torcer para que ele faça pelo menos um jogo que não nos dê susto, que jogue tranquilo, que limpe a área, não invente de querer ser Ramos Delgado, porque aí vai dar problema. O árbitro Paulo Henrique de Melo Salmásio, do Mato Grosso do Sul, é o primeiro jogo que ele apita nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Já o assistente, o Leandro dos Santos Roberto, do Mato Grosso do Sul também, já foi assistente em Novo Horizontino 3, CRB 1 e no jogo da Ponte Preta, né? Fora de casa, contra o Operário na derrota da Ponte por 2-0 no Germano Krieger. Portanto, ele já conhece aí os jogadores da Ponte Preta. O auxiliar número 2, o Alessandro de Souza, também do Mato Grosso do Sul, que é funcionário público, tem 37 anos. Ele não bandeirou nenhum jogo ainda nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O quarto árbitro é o Tiago Lourenço de Matos, esteve na vitória da Ponte Preta também como quarto árbitro na vitória da Ponte contra o CRB pelo placar de 1-0 no jogo no dia 23 de abril. O Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco, tem 41 anos e é engenheiro, reside em Recife, saiu lá de Recife para vir ser VAR aqui hoje no estádio Moisés Lucarelli. Ele já foi VAR em 2 jogos nessa competição, Criciúma 1, Londrina 0 no Heriberto Rios, no dia 14 de abril,
e no jogo Tombense e Operário 1-1, no dia 9 de abril também. Ele foi árbitro VAR, portanto já são 2 jogos com a arbitragem do VAR aí do Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Vai ser a primeira dele aqui no estádio Moisés Lucarelli. Bom, a bola vai rolar, o capitão da Ponte, o Norberto, e o capitão do Novo Horizontino, o Romário, né, os laterais, um direito e o outro esquerdo. Aliás, eles vão se encontrar o jogo todo, né? Além de serem os capitães dos times, vão se encontrar, né? O Norberto lá pela direita e o Romário pela esquerda. Um marca o outro e vice-versa. Lembrando que o Norberto, dos jogadores que fizeram gols da Ponte Preta na temporada, é o único que está em campo, né? O outro é o Fecim, porque os dois que mais fizeram gols, Luca e o centroavante... Rapaz, agora fugiu o nome dele lá. Ah, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou lembrar aqui, que tá contundido. Eu falei na abertura da jornada esportiva, rapaz. Luca, Norberto, Fecim, Ribamar. Obrigado, Frank. Ribamar, rapaz, como é que pode esquecer, né? Por isso que às vezes é bom marcar, né? O Ribamar tá contundido, o Luca também, então eles não estão em campo. E o Fecim tá voltando de contusão. Então o único que foi pra rede, né, nesse time da Ponte Preta é o Norberto, capitão do time hoje. Macaca escalada com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício, Jean Carlos, Amaral, Leonardo, Ramon, Douglas Santos, Ramires e Danilo Gomes. O Novo Horizontino de Giovanni, Felipe Albuquerque, que ano passado esteve na Ponte Preta, fez até um bom campeonato de Série B, inclusive marcando até gol. Rodolfo Filemon, Líger e Romário. Johnny Douglas, Gustavo Bochecha e Diego Torres, é o meia argentino que estava no CRB. Douglas Baggio, rapaz, esse cara joga muito bem, acho bom jogador. O Wellington e Hélio Borges. A bola, Hélio Borges. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Conosco, MS Web Rádio e também o portal Araraquara News. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte Preta no Majestoso. Vai atacar pro gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Consequentemente, o Kaique França defendendo o gol da linha do trem. Torcida aumentou um bocadinho. Esse horário das 7 da noite é complicado pro torcedor, trânsito e tudo mais. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, a bola já tá rolando no campo da FI. Vem comigo, torcedor, porque você sabe, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela, para trazer todas as emoções para você. Ponte, Novo Horizontino e Ponte, eu desejo bom futebol para você, torcedor ligado conosco nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Coelho. Gustavão lembrou aqui, Carlão, é o Ribamar. Rapaz, por isso que eu falo, velho. Quem tem amigo não morre jamais pagão, né? Aquele velho ditado. Um abraço pra você, viu, Gustavo Coelho? Muito obrigado aí pela participação. O Sérgio, eu não vou tentar aqui falar o seu sobrenome não, viu? Eu posso errar, então é melhor ficar só como Sérgio. Pessoal aqui de Tatuí, torcendo pra Ponte. Valeu, aquele abraço pra você. Obrigado pela audiência, Gustavo Carvalho. Lamentável o descenso, mas buscaria jogadores que estão no Norte e Nordeste. Muitos jogadores venderiam um rim pra vestir o nosso manto, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Posse de bola do time da Ponte, bola aqui pelo meio, trabalha a bola Macaca, vem jogando bola com o Ramon e trupicou aos trancos e barrancos. Aí ele toca na fogueira pro Fabrício, perna direita, dá um bico nessa bola, comecinho de jogo, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte, bola ali com o 16, que é o Ramires, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira, a bola volta pro time da Ponte, bola para Jean Carlos toca a bola ali pro Ramon pela direita, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bola para Felipe Amaral, canto alto na sua tela, canto alto do seu televisor, passa a linha aqui de vidro gramado, Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, trabalha a bola no time da Macaca, bola com o Ramon, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, vem Ramon, toca a bola para o Jean Carlos. Douglas Baggio na marcação pra cima dele, a bola saiu pra lateral pro Novo Horizontino fazer a cobrança pela direita, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, acesse betchamps.com, seja responsável, jogue com moderação. O Majestoso, Ponte Preta e Novo Horizontino já se enfrentaram 4 vezes, 2 vitórias da Ponte, um empate e uma derrota. A Ponte marcou 6 e sofreu 3.
fora de casa, 3 jogos com 2 empates e uma derrota da Ponte. Aliás, os 2 últimos jogos, a Ponte venceu pelo placar de 2-0. E agora, o camisa número 16 ali, o Ramírez, não precisa disso, né? Foi ali pra cima do Rodolfo Filemon, com o pezão ali alto. Se o VAR entrar na história, né? Confesso que eu acho que nesse lance o VAR teria que entrar, né? Mas se o VAR entrar na história, vai pintar o primeiro cartãozinho amarelo do jogo. Desnecessário. O atacante da Ponte Preta para cima do Rodolfo Filemon. E se tomar cartão, vai ser mais que merecido. Futebol interior, Campeonato Brasileiro, é aqui. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Gesiel Lima tá com a gente, grande Gesi. Aliás, ontem arrebentou aqui nos canais Futebol Interior, transmitiu Cruzeiro 1, Remo 0 nos pênaltis. O Cruzeiro venceu, mas o Remo tinha a bola no pênalti. E não deu pro Remo. O Cruzeiro passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Abraço para você, viu, Gesiel Lima? Abraço para você, pro Renan Oliveira. Que dupla, hein? Um abraço para você, Gesi. Obrigado pela parceria, meu querido. Grande abraço para você. O Gesi que vai transmitir o jogo do Paysandu, Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 7 horas da noite. Grande Gesiel Lima. Um abraço para ele e pro Renan Oliveira. Trabalha a bola no time da Ponte, a bola aqui no campo de defesa. A bola com o Norberto, hoje o capitão do time da Ponte, sem a presença do Luca, que vem sendo o capitão da Macaca. Toca a bola para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Kaique França. Kaique França, perna esquerda, ele volta no campo de defesa. Bola ali pro Thiago Oliveira. 4 minutos, primeiro tempo. Ponte Novo Horizonte no 0-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Fabrício, vem o zagueiro da Ponte. Bola aqui pela ponta esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Fabrício, o Novo Horizontino também faz o que a Ponte faz, né? Marcação alta. E aí bola pro Kaique, Kaique pro Fabrício. Eu detesto esse toque de zagueiro e goleiro. Aí, ó. O que deu? O Fabrício tocou errado. Aí o Ramon teve que ganhar na bola. Toca a bola pra Ponte. Felipe Amaral ganhou pra Macaco. O Norberto perde na ponta direita. O passe vem pra ele. Vai, Norberto, ganhou. Foi pro chão. O árbitro tá parando pra marcar a falta. Falta do Hélio Borges. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Mauricélio dos Santos tá ligado com a gente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Aparecido Alves da Silva, Fábio Fernandes, Alexandre Nunes, todo mundo ligado com a gente aqui na nossa arquibancada virtual, Facebook Futebol Interior. Compartilha a nossa transmissão no YouTube também. Tem falta pra Ponte, vem Danilo Gomes para fazer a cobrança na falta para a equipe da Macaco. Vamos ver se ele vai bater direto ou se ele vai chutar, né? Giovani no meio do gol, Giovani que já passou pela Ponte Preta. Danilo, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, bola pro Leonaldi. Toca, a bola passa, vai embora, linha de fundo. 2 jogadores do Novo Horizontino caído. Felipe Albuquerque também tá ali. A bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Giovani fazer a cobrança. Campeonato Brasileiro Série B. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Você participa, manda mensagem pra cá, Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior, no Facebook, Futebol FI, o nosso canal também aqui no YouTube pra você participar. Gustavo Coelho, abraço, obrigado por mais uma transmissão. Nós, pontepretanos, desgarrados pelo mundo. Valeu, Gustavão. Obrigado, rapaz. Tem pontepretano em tudo quanto é canto. João Alves, boa noite, Corsato. Hoje tem que dar liga, hein, pra Ponte. Sou o João Alves de Sobral, no Ceará. Ceará tá bem, hein, João? Oh, estado lindo. Lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta à esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e
camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Thiago Oliveira toca a bola pra ponte, bola para Norberto na ponta direita. Norberto pro Danilo Gomes, tá lá na ponta, faz de conta que é pela ponta, passa o pé em cima da bola, vem pro cruzamento, Romário travou, a bola voltou pro time da ponte, bola aqui pelo meio, volta a bola Macaca, Leonaldi, trabalha a bola pra Felipe Amaral, vem o menino, contrato renovado com o time da ponte, volta o jogo, toca a bola pro outro garoto, Thiago Oliveira toca a bola pro experiente, Fabrício, tem uma bomba na perna esquerda, toca a bola aqui na ponta, fez o passe pra Douglas Santos, aberto, livre, leve e solto na ponta esquerda, toca a bola pra Felipe Amaral tem a marcação ali do jogador da equipe do Novo Horizontino, que é o Diego Torres, o argentino, trabalha a bola ali pela ponta, show, Thiago Oliveira sobe as peças, o time da ponte, como se fosse futebol americano, vai ganhando jardas, a Macaca, bola pra Felipe Amaral tentou fazer a cavadinha ali pro Norberto, recuperação da ponte, bola pro Danilo, entrou na grande área, perna direita, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, foi travado na hora do agora, a bola voltou pra ponte ainda, é o Norberto, toca a bola pra Felipe Amaral, vem o garoto, tentou fazer o passe na marcação, chega a zaga do Novo Horizontino, a bola volta pra Leonaldi, cruzamento, levantamento na boca do gol, o toque do Jean de cabeça, escorregou. O Danilo escorregou, o pessoal molha o campo, né? Esquece de avisar a jogadosada. E aí o árbitro tá parando para marcar a falta em cima do Diego Torres, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ronaldo de Lima Neto, time da ponte, para encaixar 100%, falta um armador. O que acham? Rapidinho aqui, em 30 segundos para você responder, Frank. A ponte precisa de um armador? Ah, com certeza, Carlos. Ia melhorar muito o nosso time, hein? Bola para a equipe do Novo Horizontino aqui pela direita, era pelo Felipe Albuquerque, vem na marcação aqui o Jean Carlos, jogaram juntos o ano passado no time da Ponte Preta, bola ali pelo meio, Douglas Santos vem na marcação, aí chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, Felipe Albuquerque tira, toca a bola para o Diego Borges, levantou o pezão, jogador da Ponte, o árbitro tá parando para marcar a falta, o jogo tá parado, é falta para o Novo Horizontino fazer a cobrança, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Um abraço pro Fininho, pro Wesley, pessoal da Store Colchões, a Irenice também, pessoal que tá sempre com a gente, tem promoção na Store Colchões, a Store entrega para todo o Brasil, viu? Dá uma procurada no Facebook da Store Colchões para você fazer um ótimo negócio. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, para você ligado nos canais Futebol Interior, para você ligado no portal Araraquara News, para você ligado na OMS Web Rádio, tá na hora de tirar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma, o seu tempo quase 10, aí vão faltar 35 para terminar o primeiro tempo. Te contei não, majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro, esta é a 7ª rodada, Ponte, Novo Horizontino, Ponte, tudo igual, 0-0. Web Rádio. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. 10:30 passado, já o Frank vai falar, bola pra ponte, Ramires, trabalha a bola, joga mais como centroavante mesmo, toca a bola ali pro Ramon, o Ramon virou o jogo, na ponta direita a bola pra Leonaldi toca a bola pro capitão Norberto, 10 minutos 30 segundos primeiro tempo, Ponte, Novo Horizontino 0-0, Série B, Campeonato Brasileiro, olha o Leonaldi, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Giovani, dá um soco na bola, tira, ganha a bola o time da Ponte, bola aqui pela ponta, vem na marcação ali o Douglas Santos, a bola saiu, Baggio deixou, Douglas Santos, Douglas Baggio, a bola saiu lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. 11 primeiro tempo, Frank Francisco, qual é a do jogo? Ponte, Novo Horizontino 0-0. O jogo tá bem amarrado, né, Carlos? As equipes estão ainda se estudando, a Ponte está tentando se soltar, mas o Novo Horizontino faz uma marcação estilo da Ponte, você bem falou aí, né? Não tem muito espaço não. E a Ponte tá faltando encaixar um pouquinho, né, Carlos? Principalmente o menino aqui, o 31, o Douglas Santos ainda não acertou, né? Precisa pegar uma bola, fazer uma boa jogada aí para ele se soltar. Mas é um jogo muito equilibrado ainda, Carlos. Equilibrado o jogo, segundo o comentarista Frank Francisco. O jogo tá parado. André Luiz, torcida da Ponte, pelo menos o que eu vejo aqui visualmente da TV, melhorou um pouquinho, mas é aqueles mesmos 3.000 torcedores de sempre, né, André?
É verdade, o público melhorou, mas aqueles, como você bem disse, aqueles 3.000 torcedores, acredito que não teremos essa noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, algo em torno de 2.500, Você tá bem perto aí do som, né? Do alto-falante, né? Porque tá saindo um alto-falante mais alto do que você aí. Bola aqui pro campo de ataque. Realmente. Se o intervalo puder dar uma ajeitada aí, agradeço. Mas, como eu dizia, o público não é aquele esperado, como você bem disse, os 3.000 torcedores, mas eu acredito na casa dos 2.500, lá 2.650 essa noite até aqui. Ponte 0, Novo Horizontino também 0. Esse é o André Luiz, quem tem que ajeitar aí é o pessoal do som aí, né? Porque aqui não tem o que fazer, né? Eu não tenho como diminuir o som do ambiente do estádio. Aí é com você aí, viu, André? Eu não tenho como fazer nada aqui. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha, a bola, o time do Novo Horizontino falta. O jogo tá parado. Assim, que é comecinho de jogo, mas não sei não. Esse árbitro conversa muito. O Paulo Henrique de Melo Salmásio, lá do Mato Grosso do Sul, hein? Ele conversa muito, marca tudo quanto é falta. Não gosto de ser juiz não, Carlos. E não estou gostando da partida, da arbitragem dele até aqui. Parece que o cara já entra com bronca da macaca, rapaz. Eu não vou nem falar isso, porque eu confesso que não conheço o trabalho dele, né? Jovem ainda, tem 31 anos de idade, ele é administrador de empresa, mas ele conversa muito e marca tudo quanto é falta, ele marca. O jogo fica muito picado. Deixa eu mandar beijo aqui pra Paulinha Ribeiro, tá sumida, hein, mulher? Beijo pra você, viu? Renata Dalgalo também, agora sim, agora começou a ficar bonito aqui a nossa live, a nossa arquibancada virtual, porque a mulherada tá chegando. Um abraço pra você, Renatinha. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Thiago Oliveira, ele ganha essa bola, o Norberto tá lá pedindo bola, o Thiago passa pelo primeiro, vem na marcação, solta essa bola aí, Thiago, solta essa bola aí, Thiago, trabalha a bola pra Norberto, lá na ponta direita, faz de conta que é pela ponta, toca a bola pra Danilo Gomes, o Danilo vem, faz o passe, pega na zaga da equipe do Novo Horizontino. Pega na zaga do Novo Horizontino e sai para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. O Thiago vem para fazer a cobrança? Não, vai deixar bola ali pro lateral do time da Ponte Preta fazer a cobrança. O Norberto vem para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Vou abraçar aqui o Marcelo Silva Dias, a Ponte sem o Luca. Difícil ganhar, mas vamos ganhar, viu, Marcelo? Escreve aí, Sérgio Luiz, trampando e torcendo pra Macaca. Vamos, Ponte. Sergião tá lá em Paulínia. Cidade que eu gosto. Abraço, Sergião, pra você e todos os paulinenses. O João Alves também tá com a gente aqui, tá lá no Ceará, ligado aqui na programação, nos canais Futebol Interior. Muito obrigado pela parceria. O Nicão mais, Kailane Justino, pra cima deles, Ponte. Tá dizendo que vai ser 2-0 pra Nega Véia. O Breno também tá com a gente. Reginaldo Estevam. Bora, Ponte. Quero ganhar 50 conto. É o pessoal que aposta aqui na Bet Champs. Um abraço pra vocês, pessoal que tá ligado com a gente aqui no YouTube. Trabalha a bola o time da Macaca, a bola com o Felipe Amaral. Felipe Amaral pegaram ele, mas o árbitro não marcou essa, hein? Essa ele não marcou, a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. O Edson Cláudio escreveu, bora Ponte, vamos ganhar. Bora, Edson Cláudio. Bola aqui para a equipe da Ponte, vai marcar falta. Falta do Felipe Amaral, que perdeu a chuteira do meio do caminho. O jogo tá parado, falta em cima do Diego Torres. O jogo tá parado, acho que eu tô falando Diego Borges, né? Mas é Diego Torres, tá? É Hélio Borges. O camisa número 11, agora o Diego é Torres. Bola aqui pela direita para Felipe Amaral. Felipe Albuquerque, Amaral é da Ponte. Albuquerque já foi da Ponte, jogador que pertence ao Grêmio, tá no Grêmio Novo Horizontino. Grêmio de Porto Alegre, né? Pela direita, trabalhou bola para Douglas Baggio, vai para a linha de fundo, cruzamento, rasteirinho na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar, aí tira errado ali o Jean Carlos. Veio na marcação o Felipe, deu no rosto do Jean Carlos. O árbitro não para, não marca e agora pega a falta. Falta para Ponte fazer a cobrança lá do esquerdo. Campo de defesa, o jogo tá parado. Campeonato Brasileiro Série B, Canais Futebol Interior. O jogo é aqui, ó. Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação.
Quase 17 passados desse primeiro tempo. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, tá 0-0, 0-0 é o jogo. Ponte Preta e Novo Horizontino, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, 4 da tarde, tem mais futebol, hein? Tem Tombense, Guarani, Tombense. Guarani sem o técnico, né? Ainda com o técnico interino, o Benhur Moreira, que foi o técnico no derby, e o Tombense que trocou de técnico. O Emerson Maria foi demitido e chegou lá o Bruno Pivetti, que fez bons trabalhos lá no Tombense, né, passou pelo Vila Nova, estava no Goiás também, com a saída do Paulo Autuori, lá do Goiás, ele acabou também pedindo demissão e agora está no Tombense. A Ponte toca errado, é o Fabrício, tocou errado, eu detesto zagueiro sair jogando. Aí tem que fazer isso, ele vai ter que fazer a falta aqui no Douglas Blágio, senão o bicho vai pegar, o Douglas vem pra cima do Fabrício, vai pro cruzamento, levantamento, Fabrício tirou, olha o levantamento, cruzamento, chega a zaga na Ponte, tira, a bola volta aqui pela ponta esquerda, é pro Hélio, trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique! Em 2 tempos, vai pra ela, faz a defesa, falha na saída de bola do time da Ponte, ele o Fabrício, o Novo Horizontino chegou, primeiro ataque do Novo Horizontino, primeira defesa do Kaique, hein, André Luiz? Primeiro ataque do Novo Horizontino no jogo. Douglas Balajo foi até a linha de fundo e cruzou. A zaga da Ponte acabou espalhando mal, a bola acabou sobrando. Para o camisa número 11, Hélio Borges, que ficou forte de perna direita. Bem postado, Kaique França no meio do gol, fez a defesa e já repouso. Continua 0-0 no Majestoso. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho está dizendo aqui, Ponte tem que ser sempre Ponte, jogar no ataque, jogando para ganhar. Que a vitória vem. Renata Dalgalo escreveu, vamos ganhar hoje em Ponte. Maria Aparecida Dami, não entendi seu recado aqui, Maria, mas boa noite, tá? Obrigado pela audiência. Trabalha a bola aqui, Jean Carlos, pro time da Macaca, 18 minutos, 30 segundos. É primeiro tempo de jogo. Bola pro Douglas Santos, é o ponta da Ponte. Trabalha a bola pro Ramon, trouxe a bola pra perna direita aí, não conseguiu dominar, né? Aí perdeu, aquele é canhoto, né? Aí perdeu, foi absorvido ali pelo Johnny Douglas, que domina, ganha a bola para a equipe do Novo Horizontino, toca a bola aqui para o Albuquerque. Albuquerque vai marcar falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, Rede Portal Araraquara News, MS Web Rádio, tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 19h20 passados, primeiro tempo, 25h40 para terminar no primeiro tempo. O placar do jogo é esse. Te contei não, Majestoso, 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Novo Horizontino e Ponte, tá tudo igual. 0-0. Futebol Interior. MS Web Rádio. É isso, Felipe Marques. Grande, você é craque, viu, velho? Você é craque. Você nasceu pra isso. Eu não sei se você vai ganhar dinheiro com isso, mas você é craque, velho. Quase 20 passados desse primeiro tempo. Ô, Francisco, qual é a do jogo aí? Ponte e Novo Horizontino, tudo igual? 0-0. Carlão, o jogo continua muito pegado, mas o Novo Horizontino tá começando a gostar do jogo, né? E o Felipe Albuquerque, para variar, uma marcação aqui tremenda em cima do Douglas Santos. Vamos torcer para esse menino acertar umas 2 bolas aí e pegar moral no jogo, hein, Carlos? O Albuquerque é bom na marcação, né? Ele marca bem, né? Ele vai bem na marcação. Sim, né? É um jogador que marca muito bem, Carlos. O Carlos Ribeiro tá dizendo aqui que tem que chutar no gol. Edu Dias, pra cima deles, nega véia. O Edu Dias tá sempre no futuro, né? O Edu Dias já tá no sábado, velho. 18h30 lá, 6h30 lá, 18h30, aqui quase 19h30, né, 19h24 no horário de Brasília. O Edu tá lá na Austrália, em Perth, tá ligado com a gente, tá no futuro. Fala aí, o Edu, a Ponte ganhou esse jogo, não? Fala aí, Edu, um abraço pra você, viu, meu querido? O Ronaldo de Lima, Douglas Santos é melhor do que o Chaporã. Gostei dele, tá dizendo ele aqui. O Paulo Henrique. Boa noite, Ribeirão Preto, São Paulo, ligado nos canais Futebol Interior. Boa noite pra você, meu querido. Aliás, amanhã tem o primeiro jogo da final da Série A3 Campeonato Paulista, aqui nos canais Futebol Interior, hein? Depois do jogo do Guarani contra a Tombense, a bola vai rolar. Atenção, Felipe Marques, a bola vai rolar. A W Esportes vai transmitir Comercial e Noroeste. Final Série A3 Campeonato Paulista. Os dois times que vão enfrentar a Ponte Preta no ano que vem, né? Ponte vai enfrentar Ponte, Novo Horizontino, Ponte, porque vão disputar o título da Série 3, já conseguiram o acesso para a próxima
temporada. E você vai conferir, hein? O primeiro jogo da final, o jogo acontece em Bauru, o primeiro jogo da W Sports, o Wilson Rocha transmite aqui nos canais Futebol Interior. E pintou o primeiro amarelinho do jogo. Hein, André Luiz, o nosso repórter feliz, pintou o primeiro do jogo. O primeiro do jogo é com o Ramires. Camisa 16 da Ponte, amarelado. Primeiro amarelo da partida, continua 0-0, Ponte Novo Horizontino aqui no Majestoso. Estamos chegando na metade do jogo. Romário trabalha a bola para o time do Novo Horizontino, para o Tigre de Novo Horizonte, bota a bola para Johnny Douglas. Douglas para Rodolfo Filemon. Filemon com a perna direita, ele sai jogando, faz o passe longo, procurava ali o centroavante, o Hélio na marcação. Chega ali o Thiago Oliveira, toca a bola para o Fabrício, aí o Fabrício dá uma bica, assim, Fabrício, que eu gosto. Dá uma bica, tira dali. E o Felipe Albuquerque tá ali se contorcendo em dores, parecendo uma largatixa quando você corta o rabo dela. Tá caído ali o jogador da equipe do Novo Horizontino, tá sentindo, e agora até o médico pisou em cima dele. Que fase, velho. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal lá da MS Web Rádio. Mandar um abraço também aqui pro grande Antônio Neres. O Antônio Neres, é da Alternativa, né? Parceiraça também aqui dos canais Futebol Interior, também tá com a gente. Valeu, Roberto, por avisar, viu? Tem que ficar de olho em tudo aqui, né? O Marcelo Corsato também tá com a gente. Aliás, o Marcelo que amanhã vai ser meu reserva no time dos cronistas esportivos, acima dos 60, vamos jogar nos veteranos. O Marcelo vai ser meu reserva, mas não tem nada não, Marcelo. Trabalha bastante, né? Foca no treinamento, que quem sabe você ganha a posição, tá bom? Um grande abraço pra você. O João Batista Mendes também tá ligado com a gente. LK Chavão também tá ouvindo. Tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Valeu! Mais um abraço aqui, mais uma vez, pro José Roberto Xavier. Fala, Xavier, pessoal da OMS Web Rádio. Trabalha a bola ponte. Olha o Jean Carlos. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Não passa ali pelo terceiro, chega a zaga, tira. Agora a bola pegou no braço do jogador da equipe do Novo Horizontino. O juiz não deu, deu. Agora deu. A bola pegou no braço ali do Wellington, centroavante do Novo Horizontino. O jogo tá parado. Bola pra ponte no campo de defesa. Carlão, que diferença que faz pro jogador a confiança, né? Essa bola do Jean Carlos, ele ia parar na cara do gol, hein? Entrou pelo meio limpando todo mundo, hein? Fez uma jogadaça. Achei até que podia ter tocado antes do terceiro drible, mas faz parte. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola no time da ponte, bola com o Ramon. Ramon toca a bola aqui pro Douglas. Douglas vem na marcação para cima dele, o camisa número 7, o Douglas Baggio. Ajudando aqui o lateral, joga a bola para lateral, mas lateral para ponte, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E o Felipe Amaral perdeu a bola, o Douglas Baggio ganhou, contra-golpe gigante do Novo Horizontino, o Wellington tá pedido, chega o Norberto. Olha onde tá o Norberto aqui, velho. Tá quase que no meio campo, aqui na minha esquerda. Para pegar essa bola pra ponte, toca a bola pra Douglas Santos. Olha o camisa número 31 da Macaca, o Ramires está na grande área. O Norberto passou, pediu. Ele tocou na onde o Norberto pediu. Aí chega ali o Felipe Albuquerque para tirar. Não tô entendendo, hein? O Norberto é armador do time da ponte agora. Ô, Frank Francisco, desvenda esse mistério aí pra mim, Frank. Eu já vinha falando desde do derby, um pouquinho antes do derby, eu já estava acrescentando esse detalhe, Carlos. E se você observar em campo, o Leonardo está jogando lá do lado direito, fazendo na lateral. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda, trabalha a bola no time da ponte, lateral cobrado, bola do Douglas, ele toca a bola pro Jean Carlos Norberto. O Norberto tá jogando realmente de meia, viu, gente? Bola aqui pela ponta esquerda, o Norberto vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Giovani fazer a cobrança. O Luiz Augusto Duarte Simas, Corsato, jogo muito truncado e o árbitro também colaborando. O Álvaro Vonei, saudações de Ribeirão Preto, torcer para o Bafo para ver nossa Macaca jogar aqui. Já tá, viu, na Série A2, viu, o ano que vem, Álvaro. Agora é só disputa de título da Série A3, Comercial e Novo Horizontino. Novo Horizontino, ó. Novo Horizontino também, né? Mas é Comercial e Noroeste, adversários da Ponte na Série A2. O ano que vem, um abraço, viu? Amanhã o Wilson Rocha transmite aqui para os canais Futebol Interior o primeiro jogo da série final da Série A3 deste campeonato paulista. A Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. Camisa número 19, Felipe Amaral, toca a bola para Thiago Oliveira. Oliveira toca a bola na ponta direita, bola para o Leonaldi.
Leonardo tá de lateral. Já passou a fita aqui o nosso Frank Francisco. Trabalha a bola pelo meio. Mas eu não gosto muito desse tipo de invenção não, viu? Mas tomara que dê certo. Bola ali pela ponta esquerda, o Romário dá um bico nessa bola, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Wellington. A zaga da ponte tira com o Thiago Oliveira. Aí completa ali o Felipe Amaral, a bola volta pelo meio. Bola pro Diego Torres. Torres pra Baggio. Baggio pra Torres. Torres fez o passe, perna direita, vai ficar a bola na ponta esquerda. Bola ali pro Wellington na marcação, chega pra cima dele o Leonaldi. Tira, joga a bola pra lateral pro Novo Horizontino. Canais Futebol no Interior, aqui nós vestimos a camisa Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Manda mensagem. Ronaldo de Lima tá com a gente. Precisamos de um armador. Lateral de meia, tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. Ele já indicou aqui o Cajá. Mas eu acho que o Cajá sem chances, viu? Nesse time da Ponte Preta. Bom, vamos ver o que o árbitro tá marcando aqui. Ele tá marcando escanteio, velho. Tá marcando escanteio agora para a equipe do Novo Horizontino na jogada depois do lateral. É o primeiro escanteio para a equipe de Novo Horizonte. Aliás, primeiro escanteio do jogo, com quase 28 minutos do primeiro tempo. Diego Torres, camisa número 10. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Na grande área o Filemon, zagueiro 3. O Líger, também zagueiro com a camisa número 4. O Wellington também tá por lá. É escanteio, é perigo vivo na boca do gol. 28 minutos passados desse primeiro tempo e continua conversando o Paulo Henrique de Melo Salmásio. Vai ser comentarista de arbitragem quando parar de atender. E vem a equipe do Novo Horizontino. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça na trave. Na trave, depois chegou a zaga da ponte, tira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio pro Novo Horizontino. Na trave nada, defesaça do Kaique. Quase o gol do Novo Horizontino. Me conta aí, André Luiz. E foi o Wellington, no toque de cabeça no meio da área. Ele testou forte, fez um milagre o goleiro Kaique França de pé esquerdo evitando aquele que seria o primeiro gol do Novo Horizontino no jogo. Olha o time. Kaicaço, defesaça do goleirão da ponte. 29 primeiro tempo, segundo escanteio. Diego Torres pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Leonaldi sobe lá no quinto andar para tirar. Aí a bola voltou ali pro Bochecha. Bochecha volta essa bola aqui para Romário. Romário para Bochecha. Bochecha passou ali o Ramires. Até agora não apareceu no jogo, a não ser a canelada que ele deu ali pro Filemon, né, zagueiro da equipe do Novo Horizontino, e podia ter tomado até cartão amarelo. Rapaz, olha, não é fácil não, viu? Porque o problema talvez não seja nem a saída do Luca, é quem entra em seu lugar. O Ramires, olha, vou falar timidaço, viu? Timidaço. Bola aqui pela direita, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Norberto, quase meia hora de jogo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Portal Araraquara News, MS Web Rádio Dourados, Mato Grosso do Sul. Trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Norberto pela direita, toca a bola para Danilo Gomes, fez a finta, passou pelo Romário, vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Liger no peito, depois o Romário completa, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Que jogada do Danilo Gomes agora, hein, André Luiz? Inovou, ataque de setor pelo direito, a Ponte venceu. O cruzamento do Norberto, o Liger acabou dando o último toque da bola pela linha de fundo. Escanteio lado direito, a Macaca desce, que era o primeiro gol do jogo. Escanteio pra Ponte, terceiro escanteio no jogo, primeiro pra Ponte, vai Norberto, capitão do time, pra fazer a cobrança, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça na zaga, chega pra tirar, chega também o Douglas Baggio, tira, só que tira, toca errado, a bola voltou pro time da Ponte, vai queimar dali o Felipe Amaral. Mas o árbitro tá parando pra marcar a falta, é falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. 31 passados, primeiro tempo, o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 14 para terminar o primeiro tempo. No majestoso, 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Novo Horizontino, Ponte, tudo igual, 0-0. Futebol Interior. MS Web Rádio. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Quem concluiu aquela jogada para defesaça do Kaique França foi o Johnny Douglas, camisa número 5. E que defesa
do goleiro da Macaca. Luiz Augusto Duarte Simas, Álvaro Volney, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Paulo Henrique, Carlos Ribeiro, Edu Dias, Ronaldo Lima. Todo mundo ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior e também no YouTube Futebol Interior. São 2 canais no YouTube, viu? Futebol FI, Futebol Interior. Fique à vontade, escolha o seu, entra na sala, fique à vontade. No YouTube não tem problema. Você pode ficar à vontade mesmo, tá? Pode até tirar a roupa. Fique à vontade, porque ninguém tá te vendo, viu? É só o seu nome e a sua participação. Bola aqui para a equipe da Ponte. Ramires toca a bola no meio para Amaral, falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Bola aqui para o time do Novo Horizontino. Ó, o contragolpe gigante. Hélio, tem ali o Wellington pedindo o centroavante. Se desvencilha da marcação, bola volta aqui pelo meio. Toca a bola, o time da Ponte vem Danilo Gomes. Foi pro chão. E a Ponte não parou a jogada porque vem. Bola pra Macaca, bola pro Ramires. Trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga. Achei que o Ramires estava impedido. A bola vai voltar pro Douglas, mas o árbitro tá parando o jogo. Tá pegando ali o impedimento do ataque da Ponte e vai dar cartão pro Johnny Douglas. Vai dar cartão pro camisa número 5. Johnny Douglas naquela entrada ali em cima do camisa de número 9 da Ponte, o Danilo Gomes, que tá no chão. É isso, né, André Luiz? É isso mesmo. Agora você chega ali, jogador da Ponte caído. A distância, me parece, o camisa número 5 é o Ronaldo, que está caído no chão. E daqui a pouquinho eu te confirmo para quem saiu o segundo amarelo da partida. Pode marcar aí na sua papeleta. Foi o Johnny Douglas, camisa número 5. Foi amarelado pelo árbitro da partida, o Paulo Henrique de Melo Salmásio. O segundo cartão no jogo. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No YouTube, a Sabrina Gonçalves deixou uma mensaginha pra gente aqui, deu uma moral pra gente. Obrigado, Sabrina. Beijo, mulher. Obrigado pela audiência. O Osmar Dangar, esse Ramires é um bom jogador também. Mas por enquanto não tá jogando nada, viu, Osmar? O Ronaldo Queiroz. Vamos, Macaca. Ponte Preta, paixão da minha vida. Alguém tem notícia do meio atacante Bruno Menezes, que veio do Palmeiras? Ele tem histórico de goleador e nem sequer é relacionado. Tem que ganhar nos treinos com o Hélio dos Anjos. Chamou, falou, André Luiz. Confirma você, camisa 5, Douglas Baggio, segundo amarelo no jogo, primeiro para jogadores do Novo Horizontino. Continua 0-0, Ponte Novo Horizontino no majestoso. Como já havíamos informado, trabalha a bola no time do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda pro Bochecha. Bochecha trabalhou, voltou essa bola na ponta esquerda, é pro Hélio, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago. Mete o pezão na bola, tira dali, a bola vai voltar. Norberto tira, a bola volta. Leonaldi dá um bico nessa bola, tira. 34-40, quase 35. Ô, Frank, vamos combinar que o Novo Horizontino tá melhor que a Ponte, né? Tá, ele tá melhor encaixado e a Ponte tá com um problema seríssimo, Carlos. O Giancarlo tá com dificuldade para conter a marcação do Douglas Baggio aqui. Até agora não gostei do Douglas Santos. O Ramires agora ameaçou querer aparecer, né, Carlos? Mas é assim, a gente tem que ter paciência. E a questão do Norberto, Carlos, não é o tempo todo do jogo. Em determinados momentos eles trocam a posição, o Leonaldo e o Norberto. Aí o Leonaldo vem armar o meio. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta direita, a bola com o Ramires, foi pro chão, falta, o jogo tá parado. O jogo tá parado, o Danilo Gomes tá correndo ali, mas o Danilo parece que sentiu aquela falta, hein? Aquela falta lá do Johnny Douglas, ele sentiu. O Ronaldo Queiroz tá dizendo que está em Rio Preto, torcendo pela Macaca. O Gabriel Souza também tá com a gente, foi o que eu falei aqui, né? Ele tá dizendo que quem tá melhor é o Novo Horizontino, foi o que eu disse aqui, né, Gabriel? Um abraço pra você, tá torcendo pro Tigre, valeu, aquele abraço, obrigado pela sua participação. A Sabrina Gonçalves, abração pra vocês, que Deus te abençoe. Amém, Sabrina, nós todos, né? O José Ávila, é o José Marcos, Vila Bela Gaita.
Valeu, José. Aquele abraço pra você, rapaz. Eu juro que eu não entendi muito aqui, mas tô lendo o que você escreveu, viu, meu querido? Obrigado pela audiência. Norberto, 36 passados, primeiro tempo de jogo. 0 Ponte, 0 Novo Horizontino, Série B, Campeonato Brasileiro. Você está nos canais Futebol Interior, Facebook, YouTube. Escolha uma plataforma e vem com a gente, torcedor. Canal de áudio, você que gosta do som do rádio, www.futebolinterior.com.br/rádio, vai direto no seu navegador. Também você pode ouvir a gente no aplicativo Futebol Interior Rádio e também nos aplicativos para rádio de todo o Brasil. Rádiosnet, tudo rádios. Seixas Rádio, trabalha a bola ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Olha o Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Danilo, toca de cabeça. Só que aí o Danilo empurrou ali o Romário. O jogo tá parado, tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O Thiago Tibes diz que a Ponte tem que ganhar. Tomara, Thiago. Torço para que isso aconteça, mas que o jogo tá difícil, tá. Que o Novo Horizontino tá melhor, isso tá. 37, primeiro tempo tá 0-0, Ponte Preta, Novo Horizontino e Ponte. Amanhã, 4 da tarde, tem Guarani, Tombense, Lucas de Souza. Ô menino bom esse aí, hein? Vai transmitir Guarani Tombense, que vença o melhor. Amanhã, 4 da tarde, nos canais Futebol Interior. E às 7 da noite, Série A3, Campeonato Paulista. Wilson Rocha transmite nos canais Futebol Interior. Ponte, não. Novo Horizontino, não. Transmite Noroeste. O locutor também tá doidão, hein, Frank? Deus amado, hein? Rapaz, sexta-feira 13, hein? Eu acho que o que ele tomou tá estragado. Noroeste e Comercial, hein? É o primeiro jogo final, Série A3, Campeonato Paulista. As duas equipes já subiram para a Série A2 ano que vem. Vão enfrentar Ponte Preta e Novo Horizontino, viu? Vão enfrentar Ponte Preta e Novo Horizontino na Série A2 do Campeonato Paulista. Comercial não disputa uma Série A2 há 7 anos. O Noroeste também há um tempão, rapaz. Você sabe o que é isso? Comercial, uma camisa pesadíssima do futebol paulista, né? Comercial de Ribeirão Preto há 7 anos fora da Série A2 do Campeonato Paulista. O André Luiz chamou, falou. Fala, André. Mais um amarelo da partida, dessa vez para Felipe Albuquerque, amarelado no lance anterior, acabou pegando o jogador Douglas Santos da Ponte. É o terceiro amarelo do jogo, segundo para jogadores do Novo Horizontino. Continua 0-0, Ponte e Novo Horizontino no Majestoso. E vem o time do Novo Horizontino, bola aqui para o campo de ataque, é para o Diego Torres. A bola acaba saindo, tem 2 jogadores caídos ali, hein? 2 não, 3, né? 2 do Novo Horizontino, 1 da Ponte. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Ana Paula tá com a gente. Vamos, Ponte. Rapaz, tem uns nicks aqui no YouTube que eu, confesso, não tenho moral de ler não, viu? Felipe E. Silva. Apostei na Ponte, tá dizendo ele aqui. O José Ávila tá dizendo que falta uma jaqueta da Ponte. José, agora que eu entendi. Valeu, querido. Obrigado pela participação, viu? Maísa Pereira da Silva, vamos Ponte. Também tá com a gente. A mulherada tá aqui no YouTube. Futebol Interior. Obrigado todo mundo pela audiência. O jogo tá parado. Jogador da Ponte caído. 2 do Novo Horizontino. 1 era o Baggio. Né? 1 era o Douglas Baggio. Que tava caidaço ali, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes a base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O Ebert Herrera tá dizendo vamos Ponte. O Márcio Gabriel, Marcelo Ramos, vai Nega Véia. Macaca contra o Tigre. Residencial Rosário, tá dizendo Marcelo Ramos. O Leandro Rodrigues também tá ligado. O pessoal tá marcando gol. E aí o Leandro Rodrigues fala gol de quem? Gol de ninguém por enquanto. Tá 0-0, a não ser que eu esteja transmitindo outro jogo. Vai, André. Nesse momento o técnico Alan Hall manda todos os seus jogadores ficarem no banco de reserva, que estavam no banco de reserva, em trabalho de aquecimento, e daqui a pouco pode ser que tenha mexido no Novo Horizontino. E o camisa 23, Jean Carlos, que estava fora, já voltou. A Ponte agora com 11 jogadores em campo. E a Ponte vem, bola lá pela ponta direita, Danilo Gomes de novo. Pau nele, o Danilo Gomes apanha, hein?
O jogo inteiro, Carlos, é impressionante toda a partida, hein? O Danilo Gomes apanha igual o Shark. Sabe como é que faz o Shark, o Frank? Não tem ideia. Você pega a carne, né, e coloca sal grosso. Aí você pendura ela e vai batendo nela pro sal grosso sair e ficar só o tempero. Tá apanhando igual a Shark. Ixi. Deus do céu. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta Quanto direita. Macaca, Carlos? Falta para Macaca. Deus te ouça. Falta para Ponte. Danilo Gomes para a bola. Perna esquerda levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira. E contra-golpe gigante do Novo Horizontino. Bola pro Douglas Baggio. E o Douglas caiu. O da Ponte. O Baggio não. Tá na grande área. Vai queimar ali. Bateu pro gol. Kaique! Que goleiraço! Caicaço! Salvou a Ponte! O Douglas Baggio veio, o Douglas Santos escorregou! O Baggio ficou cara a cara, frente a frente, fez com o goleiro da Ponte que fez a defesa, e o Baggio vem, cruzamento, levantamento na boca do gol, Giancarlo chega para tirar, o André Luiz, que perigo, o Kaique de novo foi para ela, fez a defesa. E o detalhe que o Douglas Baggio deixou o jogador da Ponte da saudade. Caído no chão, foi até quase a linha de fundo, entrou e chutou forte de perna direito, bem postado. O Kaique França fez mais um milagre, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Novo Horizontino, e já vai se tornando uma das figuras mais importantes do time da Ponte até aqui na partida. Kaique França evita o primeiro gol do Tigre no jogo. Vem Douglas Santos, vem ele pro time da Ponte, na marcação pra cima dele o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque é muito bom na marcação, vai ser difícil ali pra Ponte. Chega, tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, placar ao vivo Futebol Interior. Atenção, Rádio MS, lá a Web MS do Mato Grosso do Sul. Atenção, Portal Maranaquara News, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, chegamos a 43 e 21 e 40, mais acréscimos para terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Majestoso, Ponte, Novo Horizontino, tudo igual, tá 0-0. Futebol Interior. MS Web Rádio. Carlos Corsato. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. O Giancarlo sentiu ali o lateral da Ponte, pediram se queria trocar, ele falou que não, eu não saio daqui por nada. E a bola tá rolando de novo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Douglas Santos pegou o Felipe Albuquerque foi pro chão, o jogo tá parado, 44 deste primeiro tempo, tá 0-0. Acho que o que eu mais falei é jogo, tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Paula Tuani tá com a gente aqui, escreveu, vamos Ponte. Maísa Pereira, vamos Ponte. TV Loteca também tá com a gente. E vem Johnny Douglas, trabalha a bola pela ponta esquerda, virou pro Hélio na marcação. O Norberto ficou sentindo, o árbitro mandou seguir. Olha o Diego Torres, vai queimar dali, bateu pro gol, fora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos abraçar aqui o Claudio Miro Lodi. Tá com a gente. Tá no Paraguai, curtindo o futebol interior. Ô Claudio Miro, obrigado, rapaz. Neuri Menezes. Complicado essas mudanças necessárias da Ponte, hein? Gilberto Oliveira, que jogo. Nem na várzea tem um jogo como esse, ridículo. Luiz Augusto Duarte. Carlos, nós estamos perdendo o meio campo e não estamos marcando os caras. Rogério Alencara, boa noite. Aqui na Argentina, em Misiones, torcendo pela Macaca. Ô Rogerião, aquele abraço. Neuri Menezes, Ramires e Douglas não encaixam. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá ligado com a gente. André Luiz, acréscimos por aí, Andrezão. Mais 4, vamos até 49 nesta primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Lateral pro Novo Horizontino, a zaga da Ponte chega, tira o Fabrício. Meu Deus do céu. Quase que ele põe a mão na bola. Aí a zaga da Ponte explode, pegou ali, mas pegou no rosto do jogador do Novo Horizontino, hein? Camisa 8, o Bochecha, tá caído. Foi no rosto dele, mas foi no rosto. Bochecha. Camisa número 8 da equipe do Novo Horizontino. O jogo tá parado, foi o 9 da Ponte, o Danilo Gomes, que chutou, mas foi direto, né? No Bochecha, o jogo tá parado. Quer falar alguma coisa, Franquinho? Ô, Carlos, o que me preocupa é que a Ponte precisaria fazer 2 trocas, Carlos. 2 jogadores totalmente nulos na partida, o Douglas Santos e o Ramires. Mas nós temos 2 problemas, né? O Jeanzinho aqui precisa ver se afirma e o Norberto tomou uma sapatada lá em cima, Carlão. O juiz parece que não vê, amigo, só de um lado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Ponte no campo de defesa, bola com o Thiago Oliveira, trabalha o Thiago, o Norberto tá pedindo, o Thiago vai tocar, toca errado, a bola volta pra ele, tocou, trabalhou no meio, bola pro Felipe Amaral toca a bola pra Ramon vem trabalhando, bola pro time da Ponte, o Ramires pede, ele toca a bola pro Douglas Santos, aí o Douglas tocou no pé do jogador Novo Horizontino, vem bola no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Diego Torres dá de presente a bola pra Ponte, o Ramires toca errado também, mas a bola voltou pra Ponte, tem que ficar com a macaca, bola aqui pela ponta esquerda, Douglas Santos, vem o 31, tá no canto esquerdo, baixo da sua tela, baixo do seu televisor, toca a bola pra Felipe Amaral, vai virar o jogo, no meio, pra ponta direita, a bola para Norberto no peito, no chão, vem na marcação ali pra cima dele o Hélio, o Norberto sai da ponta, vem pro meio, traz a bola pra perna esquerda, vira o jogo, trabalhou, bola pro Ramires, chega a zaga do Novo Horizontino, tira, joga a bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém do time de Novo Horizonte, o Fabrício vai fazer a cobrança do arremesso manual pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes. Quase 48 passados, primeiro tempo 0-0, Ponte, Novo Horizontino, vem Macaca, bola ali com o Leonaldi trabalha a bola para Giancarlos, Douglas e Giancarlos, no meio, Felipe Albuquerque tira, sai para lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19-99696-7368. E o jogo continua parado, Douglas Santos está caído ali. Tá caído o Douglas Santos, dá pra chamar mais um teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, quem sabe, último ataque da Ponte, só que tem que jogar essa bola pra frente, né? Senão o árbitro vai terminar o jogo. Bola ali pela direita, trabalha a bola pra Norberto, sai da ponta, vem pro meio, trouxe a bola pra perna esquerda, virou, trabalhou pro Ramires, perdeu, recuperação de bola pra equipe do Novo Horizontino e o árbitro vai apontar o fim do jogo no primeiro tempo. Apita Paulo Henrique de Melo Salmásio, 31 anos, ele que é do Mato Grosso do Sul, administrador de empresa. Ponto final no primeiro tempo, a bola parou. Ponte, Novo Horizontino, Ponte, tudo igual, 0-0 já. A saída dos jogadores no gramado. André Luiz, fique esperto que assim que os jogadores aparecerem aqui, eu vou pegar carona com a emissora que está transmitindo o jogo. Detalhe, saída do gramado dos jogadores de Ponte, Novo Horizontino, olho do futebol interior do majestoso André Luiz, o repórter feliz. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, Moisés Lucarelli, 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Novo Horizontino. Os jogadores da Ponte vai saindo, à nossa esquerda, rumo ao vestiário número 1 aqui no estádio Moisés Lucarelli, assim como os jogadores do Novo Horizontino, rumo ao vestiário número 2. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o repórter feliz aqui nos canais Futebol Interior. Álvaro Volney, Vivi Vicente, cheguei, bora nega véia. O Wilson Correia, Lula dos Santos tá com a gente. Valeu, Sérgio Soares. Chuta pro gol, Ponte. O Alexandre Garcia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá com a gente também. Marconi Uchoa, Neuri Menezes, Alexandre Garcia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul também. Pessoal ligado com a gente. Bom, vamos pro intervalo aqui. O Francisco,
Um teaser seu pro comentário daqui a pouco, depois do intervalo, no intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior, do portal Araraquara News e também da MS Web Rádio, Ponte Novo Horizontino 0-0. Carlão, jogo bem difícil, pegado, mas a Ponte precisa fazer 2 mudanças urgentes, hein? As 2 peças de ataque nossa, o Ramires e o Douglas Santos, principalmente o Douglas Santos, hein, Carlos? Difícil, hein? O Fox Chaves está com a gente. Eu espero que você esteja errado nesse placar aí, viu, Fox? Um abraço. Israel Almeida, bora Ponte. Alessandro Freitas, Ponte deve ganhar, porque eu apostei na Bet-Champions. O Pegasus, apostei R$90 na Ponte. Boa sorte pra você. Bom, são 19 horas 54 minutos no horário de Brasília, 18h54 no Mato Grosso do Sul. Primeiro intervalo nos canais Futebol Interior. Voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Você vai participando, mandando mensagem pra gente. O WhatsApp 989-89-3526. Deixa eu abraçar aqui o Carlos Alberto. Com esse nome só pode ser gente boa. Eu não conheço nenhum Carlos chato. Nenhum. Todos bacanas, né?
Carlos Alberto, ele da Rádio Marajoara. Que prazer, viu, Carlão? Ter você com a gente aqui ligado nos canais Futebol Interior. Obrigado mesmo aí pela sua participação, tá bom? Ele que é plantonista lá da Rádio Marajoara, em Belém do Pará. Valeu, Carlão. Obrigado por estar conosco, tá bom? Um abraço pra você. Muito obrigado mesmo pela participação conosco aqui na Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior. Ô, Frank Francisco, rapidinho aqui, quem foi o destaque da partida, o destaque do jogo pra você? Ah, sem dúvida nenhuma, Kaique França, né, Carlos? Ele fez aí pelo menos 2 defesas aí fantásticas. E queria acrescentar, hein, Carlão, não é também que o Novo Horizontino tá arrebentando não, hein, gente? Porque teve um momento do jogo que a Ponte tinha 63% de posse de bola e 37% o Novo Horizontino. O Novo Horizontino só foi mais efetivo, né, Carlos? Chegou realmente no gol. Nós não conseguimos chegar. Então, destaque Kaique França. Sem dúvida nenhuma. Esse que tá na tela aí. É essa fera aí, Carlão. É o cara. Caicaço, goleiro da Ponte Preta. Grande Kaique França. Deixa eu abraçar aqui o Pegasus, que tá com a gente também. É o canal do cara aqui, né? Valeu, Pegasus. Apostei 90. Tá dizendo... Rapaz, vocês estão com grana, hein? Vocês estão com grana. Teve um aqui que apostou 500. Rapaz... Eu vou falar aqui o nome, né? Mas é o nome do canal dele. Canal do Homem Minimalista. Apostou 500. Tá com grana, hein, velho? Rapaz. O Raul Gomes. Raul Ramos também apostou. Tá ligado aqui? O Israel Almeida. A aposta foi R$10. Bom, Israel, aí você tá mais na minha, viu? Eu posso ganhar pouco, mas também aposto pouco. Mas é isso, Israel. O que vale é participar. Obrigado, viu? O Vantuir tá dizendo, time ruim desse aí. Agora o duro é saber qual o time ruim que ele tá falando, né? O e-gamer, a Ponte tem que fazer pelo menos mais um. Tem muita gente com a gente aqui no Futebol Interior, viu? Muito obrigado você que tá com a gente no YouTube. Manda mensagem, Futebol Interior, Futebol FI. Eu tô aqui ligado em todas as plataformas. A gente vai pro intervalo já. O Frank Francisco vai comentar o que foi Ponte 0, Novo Horizontino 0 no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Portal Araraquara News, MS Web Rádio. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa 8 da noite, 4 minutos no horário de Brasília, 19h04 no Mato Grosso do Sul. Um abraço pro Roberto Xavier e todo o pessoal lá da MS Web Rádio em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pessoal que tá conosco nessa jornada esportiva. Também o pessoal do portal Araraquara News. O Vantuir Martins, ele tá falando que o time da Ponte é ruim, né? Depois eu vou parar de ler suas mensagens aqui, viu, Vantuir? Porque aí você começa já a falar, a depreciar as pessoas, né? E eu confesso que eu não gosto muito. Eu costumo dizer que quem adjetiva, né, se permite a ser adjetivado, né? Então, por exemplo, o que a gente fala para os outros, né, a gente também pode receber dos outros, e eu não gosto muito disso. Mas obrigado pela audiência aí, viu? Meu querido, obrigado. O eGamer, ele fala aqui, a Ponte não deu nenhum chute. É verdade, a Ponte não deu nenhum chute a gol. Já o Novo Horizontino foram pelo menos 3 defesas do Kaique França, né, o Frank? Como eu falei aqui, e você também já colocou, o primeiro tempo foi do Novo Horizontino, né? Ah, sem dúvida nenhuma. As melhores oportunidades claras de gol, Carlos, foi deles. A Ponte não conseguiu fazer nada, Carlos. E aqui fica bom a gente pontuar uma coisa, Carlão. Desculpa, eu queria só fazer esse pitaquinho. Vai. A Ponte Preta sem Luca não tem ataque, tá, gente? A galera que gosta de cornetar o Luca, tá aí a resposta em campo hoje, ó. Olha a falta que faz o Luca no time. É muito fácil descobrir isso, né? Porque dos 13 gols, a gente falou isso também na abertura da jornada, ele só fez 8 na temporada, né? A Ponte marcou 13 na temporada toda, contando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, que a Ponte disputou a primeira fase, e 6 rodadas, agora 7 do Campeonato Brasileiro. Portanto, já são 20 jogos, a Ponte fez 13 gols. E dos 13, o Lucas sozinho marcou 8. O Ribamar, que era o outro centroavante que está contundido, não deve jogar mais esse ano, fez 3. O Norberto, que está no jogo aí, fez 1, né? Inclusive o Luca tem 2, o Norberto 1, os 3 gols da Ponte nessa Série B. E o outro gol foi o Fecim que fez, que está no banco de reservas. Então, amigão, é isso, né? Que a Ponte ia ter dificuldades no jogo, né? Tava na cara. O Novo Horizontino chutou 5 bolas, pelo menos 3 defesaças do Kaique, 57% de posse de bola para a Ponte, 43 para o Novo Horizontino, mas posse de bola não ganha jogo, né? Que ganha bola na casinha. 217 passes da Ponte contra 169 do Novo Horizontino. A Ponte teve 78% de precisão de passe contra 68% do Novo Horizontino. Ou seja, os dois times, né, errando muitos passes. A Ponte cometeu 17 faltas, o Novo Horizontino 6. Um cartão amarelo para a Ponte, 2 para o Novo Horizontino. Impedimento 1 da Ponte Preta, nenhum do Novo Horizontino. Escanteio foram 3, 2 para o time de Novo Horizonte, 1 para a Ponte Preta. Vamos abrir o canal lá com o estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu ver se o André Luiz está comigo. André, situação de momento aí no estádio Moisés Lucarelli. As equipes já estão voltando, André? Daqui a pouco o André fala. Daqui a pouco, quando tiver condições, ele fala. O Luiz Carlos Cardoso está com a gente. Carlos. Oi. Sim, as equipes estão voltando, o Novo Horizontino já está no gramado, daqui a pouco, com 2 alterações, o técnico Alan Hall irá colocar o camisa número 14, que é o Felipe Rodrigues, e o 15, que é o Léo Baiano. Daqui a pouco eu te confirmo quem sai na equipe do Grêmio Novo Horizontino. A Ponte ainda não retornou ao gramado do estádio Moisés Lucarelli. Carlos Corsato. O 15 do Novo Horizontino quem é? 15 do Novo Horizontino é o Léo Baiano. Léo Baiano. Vão entrar Felipe Rodrigues e Léo Baiano. Daqui a pouco o nosso repórter vai trazer aqui quem vai sair no time do Novo Horizontino. E a Ponte Preta, você mudaria o time da Macaca ou o Frank Francisco faria alguma alteração? Ah, Carlos, nós precisamos de pelo menos 2 mudanças, né? E parece aí que tá subindo o Fecim, né? A câmera mostrou aqui, parece que o Fecim tá subindo junto com o time, né? Mas daqui a pouco a gente vai conferir se realmente ele vem. O Carlos Ribeiro, 45 minutos de hoje e mais 90 minutos do derby sem acertar um chute pro gol. Fica difícil, tá dizendo ele aqui. Vai lá, André Luiz.
2 do Novo Horizontino. Foi embora o 2, Felipe Albuquerque, para a entrada do 14, Felipe Rodrigues. E foi embora o camisa 5, Johnny. O Douglas para a entrada do 15, Léo Baiano. Ambos amarelados. Ok, Felipe Albuquerque 2 foi embora. E o Johnny Douglas para entradas de Felipe Rodrigues e Léo Baiano. E a Ponte Preta vai entrar o 22 e o 20, né? Não, o 22 vai entrar, o 22 é o Igor Formiga. E o 20 é o Fecim, né? Vamos ver quem é que... Na Ponte, o 20 e o 22, daqui a pouco no jogo, o 20 que é o Fecim, o 22 que é o Igor Formiga. Igor Formiga, no time da Ponte, acho que vai sair o Jean Carlos, hein? O Jean Carlos, aliás, o Jean Carlos, se eu não me engano, saiu contundido, né? Sai contundido o Jean Carlos. Vamos aguardar já, talvez seja ele, não sei. Daqui a pouco o nosso repórter vai confirmar. Portanto, 2 alterações aí no time da Ponte. O Fecim entra voltando depois de um bom tempo. Vai! Foi embora o Jean Carlos, 26, para a entrada do 22, Igor Formiga. E foi embora o camisa 31, o Douglas Santos, para a entrada do 20, Fecim. 2 alterações também na equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar, porque o jogo vai começar. O árbitro vai apitar, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Costa. Você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bom futebol para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte trabalha a bola aqui na ponta direita, trabalha a bola o time da Macaca, a bola com o Ramires. Ramires vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Vem Macaca, Igor Formiga. Fez o passe nas costas do Ramon, Ramon tinha passado. E agora, contra-golpe, não tem ninguém na ponta esquerda. O Douglas Baggio tá por lá, vem na marcação, agora corre ali o camisa número 16 da Macaca, o Ramires, para fazer ali a proteção para cima do Douglas Baggio. Dá uma força pro Igor Formiga, né? Igor Formiga teve um lance no derby, né? Que foi inclusive aquela cabeçada do Lucão do break, que o Igor Formiga fica muito longe do jogador da equipe do Guarani que faz o cruzamento. Deixou uma avenidaça lá na ponta esquerda. E o Danilo perdeu. Bola pro time do Novo Horizontino. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Foi o Felipe Rodrigues. Sai no gol, goleirão da Ponte, Kaique França, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Bom, a Ponte vai improvisar, o Igor Formiga lá na esquerda. E o Fecim entra no lugar do Douglas Santos. Não foi bem no primeiro tempo o Douglas, né, ô Frank? Não foi não, e saiu contundido, hein, Carlos? Não é mudança só por não ter jogado bem, não. Vamos torcer pro Igor conseguir compor ali, Carlos. E o Jean saiu, mas eu creio que foi por causa daquela pancada na cabeça, viu, Carlos? Ele não estava legal, não. E a Ponte vem, bola com Danilo Gomes, faz o passe muito forte. Era pro Ramon, a bola sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Giovani, que não pegou na bola, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O Ed CCT tá com a gente, boa noite. 2-0 pra Ponte hoje, tá dizendo ele aqui. Wesley Santana. Jogo feio esse da Ponte Preta. Luiz Carlos Cardoso, R$400 no Grêmio Novo Horizontino. Tô dizendo, rapaz, vocês estão com muita grana. Amém, viu? Adelso Coutinho pra cima deles, Ponte. Vanderlei Aparecido, espanhol. Hablas espanhol? Frank Francisco. Um time que não dá um chute no gol do poderoso Novo Horizontino em 50 minutos de jogo. Larga a mão, infelizmente time fraco. Não tem centroavante, tá metendo pau aqui o Vanderlei Aparecido. O jogo não acabou ainda, né? Daniel Silva, o jogo vai ser 1-1, segundo ele. Valeu, abraço, rapaziada. Trabalha a Ponte, bola com o Leonardi. Tocou errado e tocou muito errado. Bola pro time do Novo Horizontino aqui pela ponta esquerda. Vem o time de Novo Horizonte, bola com o Hélio Borgers. Hélio trabalha a bola na ponta, ele vira o jogo. Volta a bola aqui pro Léo Baiano. Léo Baiano tocou pro Douglas Baggio. Perna esquerda, vai queimar dali forte pro gol pra fora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte, que defende agora o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, atacando pro gol da linha do trem. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O time do Novo Horizontino com seu tradicional uniforme, com a camisa 70% na cor preta, mas com alguns detalhes em ouro ou amarelo, como queiram, na manga, também na gola, meias amarelas, calções pretos e uma faixa vertical amarela
bem na frente da camisa. Depois tudo preto com o número branco. E a Ponte perde a bola de novo. Bola para o time do Novo Horizontino. Bola com o Hélio Borges. Hélio Borges vira essa bola aqui na ponta. Fez o passe muito forte. Kaique sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Sérgio tá com a gente. Valeu, Sérgio. Obrigado aí pela audiência. Pedro Alves também tá ligado. O Teles Fernando Borges. Vamos, Ponte, tá dizendo ele aqui. Pessoal no Facebook, Futebol Interior. Também no YouTube, Futebol FI. No YouTube, Futebol Interior. Vai deixando a sua mensagem pra gente. Amanhã, 4 da tarde, tem mais futebol pra você. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, que deu uma espiadinha aqui na nossa live. O nosso presidente, Albert Cavalcante. E também o Claudinei Corte, o nosso Krau, que completou mais um ano de vida. Parabéns, saúde e felicidades pro Krau. Amanhã, 4 da tarde, tem Guarani, Tombense, Guarani nos canais Futebol Interior. Que vença o melhor. Depois, às 7 da noite, Comercial e Noroeste, final Série A3, Campeonato Paulista. O Wilson Rocha dá um recado nos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, Fecim, Romário, Fecim. Romário, último toque, a bola sai pra lateral. 5 minutos, toque, mesa de som, 5 minutos passados. Segundo tempo, 40 para terminar o jogo. Ponte, Novo Horizontino, 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, tá tudo igual, 0-0. Este é o jogo de número 8 entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Daqui a pouco eu falo mais. Bola para Fabrício, Ramon, Felipe Amaral, vai queimando ali, bateu pro gol, Giovani. O primeiro chute veio com 50 minutos de jogo, hein, André Luiz? É o primeiro chute do gol da Ponte. De longa distância, Felipe Amaral, chutou forte de perna direita. Não teve nenhum trabalho para defender o Giovani, que joga pouco. Continua 0-0 no Majestoso. 6 minutos quase passados do segundo tempo. Toque do Felipe, tocou errado nas costas do Norberto. A bola saiu para lateral para o Novo Horizontino. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O José Altivo, jogo truncado, mas vamos vencer. Abraço pro amigo Frank, do Zezinho da Perseu. O Zezinho tá te abraçando, viu, o Frank Francisco? É, torcedor de Alambrado, hein? Torcedor de Alambrado. Fala, Zé, abraço, hein? Grande Zezinho da Perseu. William Silva, também apostei na Ponte Preta. Vamos, escreve ele aqui, o J. Santos, 1-0 Ponte. Olha o sobrenome desse cara, inveja boa, viu? Reinaldo Lucarelli Neto. Olha o sobrenome, rapaz. Vai, Ponte, 2-0, manda um alô pra Conchal. Valeu, Reinaldo, obrigado pela audiência. Lucarelli, né, o estádio da Ponte Preta, Moisés Lucarelli, tem a estátua do Moisés Lucarelli, né? Moisés Lucarelli, que foi uma grande persona na história da Ponte Preta. O Luiz Carlos Cardoso, eu apostei no Novo Horizontino. R$400. Ô, Luiz Carlos. Rapaz, amém. Que Deus continue te abençoando aí, viu? Thaís Fernanda, vamos Ponte. Vamos Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pessoal do Futebol Interior no YouTube, pessoal do Futebol FI no YouTube, vai participando, vai mandando mensagem. Eu tô aqui, tô com 300 celulares, quero ver a sua participação. Manda mensagem pra gente. O jogo tá parado porque teve uma DR aí, hein, André Luiz? Quando nesse momento o técnico Hélio dos Anjos perdeu a paciência, mandou os jogadores restantes do banco de reserva em trabalho de aquecimento, no gol da linha do meio, o gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco teremos mais alterações na Ponte Preta. Quase 8 passado o segundo tempo, tá 0-0 Ponte Preta, Novo Horizontino. 7ª rodada desta Série IEB do Campeonato Brasileiro de Futebol. É o 8º jogo entre Ponte Preta e Novo Horizontino na história. No Majestoso, foram 4 partidas com 2 vitórias da Ponte, um empate e uma derrota. No Majestoso, a Ponte marcou 6 e sofreu 3. Fora de casa, foram 3 jogos com 2 empates e uma derrota da Macaca. A Ponte, que nos últimos 2 jogos do Majestoso, venceu pelo placar de 2-0. Trabalha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola para Norberto Ramon. Ramon tocou bola na ponta esquerda, bola pro Danilo Gomes, perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol, foi travado.
Foi travado ali pelo Felipe Albuquerque, já foi embora. Pelo Felipe Rodrigues. A bola saiu para lateral. É lateral para Ponte. Vem Formiga. Igor Formiga. Trabalha a bola no meio. Bola para Felipe Amaral. Menino, jovem da base da Ponte Preta. 19 anos. Teve o seu contrato estendido com a Macaca. Volta a bola aqui na ponta. Bola para o time da Ponte pro Fecim. Fecim é mais um jogador que tem gol na temporada pela Ponte. Bola para Norberto. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. A zaga tira. A bola volta para a Ponte. Ramon bateu. A zaga tirou. Voltou. Fecim. Trabalha pro Felipe Amaral. Perna esquerda. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Felemão tirou. A bola voltou pro time da Ponte, Leonaldi, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta esquerda, bola pra Macaca, era ali pro Danilo Gomes, chega a zaga. Chega o Rodolfo Filemon, tira, e aí ele coloca a mão na cabeça, porque a bola saiu, linha de fundo, escanteio pra Ponte, é o 4 do jogo, o segundo pra Macaca, André Luiz. Último toque do Filemon, camisa número 3, escanteio lado esquerdo, a Macaca desce e quer o primeiro do jogo. Danilo Gomes, vem ele para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte, vai Danilo Gomes pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, pegou no braço do jogador do Novo Horizontino. Pegou no braço do jogador do Novo Horizontino, a torcida da Ponte pede o pênalti. Torcida da Macaca pede o pênalti, vai ter VAR, mas a Ponte vai tocando a bola. Enquanto não parar, não pode. Enquanto não parar, não pode. Joga essa bola pra fora. Joga a bola pra fora, vai André Luiz. Pode falar, André. Eu estou na linha que foi o lance. A bola tocou no braço, no meio do bolo dos jogadores, foi no braço direito, no camisa número 3, Felipe, aliás, foi o Rodolfo Filemon que colocou o braço direito na mão. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Danilo, vai pra bola, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora na linha de fundo, agora o VAR vai ter que dar uma olhada nesse lance aí. E a Ponte, jogadores da Ponte Preta mostram um total desconhecimento da regra, né? Pênalti, cara. Pênalti, bração aberto. Pênalti. Mas total desconhecimento da regra, né? Porque demorou uma eternidade pro VAR entrar, porque a bola tem que parar, né? Total desconhecimento de regra dos jogadores da Ponte Preta. E, o braço, a bola pegou no braço. Agora tem que ver, né? Se o árbitro insiste, ele não deu nada, não. Ali, Frank, tem que ver também o reflexo do jogador, né? Mas não tem critério, né? O problema é não ter critério, Carlos. A gente já viu o jogo, mesma jogada, nós já fomos punidos com pênalti. Sim. A minha bronca é essa, Carlão. Que quando é a favor da Ponte, o critério muda. Vamos combinar que eu acho que a decisão correta tem que ser essa. Porque o cara não colocou a mão ali porque quis, né? Foi rápido, né? Sem reflexo, a bola bate no braço, não estava indo em direção ao gol. Mas o problema é que os caras não têm critério. Então, por exemplo, ele vai ter cartão pro jogador da Ponte ali, que foi muito forte no jogador do Novo Horizontino. Muito forte ali no jogador do Novo Horizontino, é o 19, o Felipe Amaral. Vai tomar amarelo, daqui a pouco o repórter vai confirmar. Mas o problema é que os caras não têm critério, né? Não tem critério. Então, eu já vi muito pênalti sendo marcado nesse lance. Amarelo. O jogo tá parado. Vai, André Luiz. 19, Amaral amarelado, é o terço amarelo do jogo, segundo para jogadores da Ponte Preta. E no lance anterior, realmente o pênalti ficou caracterizado e o árbitro errou de não consultar o VAR, Carlos Cortato. O Carlos Campos. Não, o VAR foi consultado sim, né? Tanto que parou a jogada aqui para olhar o VAR. Mas o VAR disse que não foi pênalti. O Gustavo Coelho, a arbitragem anda bem complicada. O Carlos Campos, foi pênalti não, vamos ser justos, está dizendo ele aqui. Olha o cruzamento, levantamento na boca do gol pro Filemon, chega a zaga da Ponte. Igor Formiga mete o pé na bola, tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. 12,5 passados do segundo tempo, 32,5 para terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, majestoso, Novo Horizontino, Ponte, tudo igual, 0-0. Futebol Interior. MS Web Rádio. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Felipe Falcão, Pedro Rafael Nepomuceno também tá ligado. O Faz um Corte Aí, Francisco Marques também tá ligado com a gente. Valeu, aquele abraço. O Carlos Campos tá dizendo aqui, jogo com cara de empate.
tá dizendo ele aqui. 13 minutos, 30 segundos passados. Segundo tempo de jogo, 31,5 para terminar. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual. 0-0. Novo Horizontino agora até mandou a bola para a rede, mas o árbitro pegou uma falta ali em cima do Norberto. O jogo tá parado. Bola para Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Torcida da Ponte vai cantando no estádio Moisés Lucarelli pelo áudio ambiente lá do microfone, captado pelo nosso repórter, o André Luiz. Torcida da Ponte vai tentando incentivar o time. 0 Ponte, 0 Novo Horizontino. Informação no ar, André Luiz. Daqui a pouco o Alisson, camisa 25, será a terceira alteração da equipe da Ponte Preta. E ele descoloriu o cabelo, né? Que dava pra saber que era ele certinho. Bola pro Fecim. Fecim trabalha a bola aqui na ponta direita. Bola pra Leonaldi. Quem sabe? Pela ponta direita, Romário na marcação. Faz o passe pro Fecim. Na esquerda pro Norberto. Perna direita. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Sobrou pro Danilo. Cabeça na bola. Não pegou. A bola voltou lá na ponta esquerda. Bola pro Ramires. Vem o 16 da Ponte. Marca ali pra cima dele. O camisa número 14, o Felipe Rodrigues. O Ramires vem na bola. Mas aí o jogador da Ponte fez falta. O Igor Formiga fez falta. O jogo tá parado. É falta pro Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. O Diogo Andrade, Série B, caso perdido. O Felipe Silva, tá ligado com a gente. Valeu, Felipe. Aquele abraço pra você. Obrigado aí pela participação. Agradeço você que tá mandando mensagem. Canais Futebol Interior, toque de 15 passados desse segundo tempo, meia hora pra terminar o jogo. Canais Futebol Interior, Facebook e YouTube, canal de áudio futebolinterior.com.br/rádio, pra você que tá com a gente também no nosso aplicativo de áudio. Obrigado pela audiência em qualquer plataforma, Rádiosnet, tudo rádio. Rádiosnet, TuneIn, obrigado pela audiência. Vai! Nesse momento, a terceira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da equipe da Ponte Preta. Foi embora o camisa 19. Amaral para a entrada do número 25, o jogador Alisson. Compensando a você, o Alisson 25. Está no jogo 19, Amaral foi embora. Tava amarelado também o Felipe, tinha tomado cartão, jogador de contenção. Entra o Alisson, que descoloriu o cabelo, né? No derby tava com o cabelo descolorido e agora voltou com o seu cabelo normal. Vamos ver se o futebol dele vai melhorar ou piorar, né? Se piorar, vamos pedir para ele descolorir o cabelo de novo. Daqui a pouco o Frank vai falar. Vem o time do Novo Horizontino, o Thiago Rodrigues toca a bola pro Kaique França. Vai ter que explodir essa bola. Alteração na Ponte, Amaral foi embora, o Alisson entrou. Sempre que entra, entra bem. Tomara, né, o Frank Francisco? Vamos torcer para continuar como via de regra, né, Carlos? Mas eu também teria tirado o Ramon. O Ramon não tá bem hoje não, viu, Carlos? Tá bem abaixo do que a gente vê ele jogar, viu? Vem Ponte, vem Ramon, faz o passe aqui pela direita, bola pro capitão, Norberto na marcação, o Hélio, ele faz a finta, vira, toca a bola pro Alisson. O Alisson passou pelo primeiro, passou pelo segundo, aí caiu. Aí chegou o Romário, dá um bico nessa bola, tira dali. O Hélio tá na ponta esquerda, o Ramon tá na marcação pra cima dele. Amarelo. E agora o Alisson que entrou na vaga do Felipe Amaral, né? Entrou na vaga do Felipe Amaral que tinha amarelo. Jogou 2 minutos. Tome pra ele, não é, ô André Luiz? Nem 2 minutos de jogo foi amarelado. 25, Alisson da Ponte é o técnico na partida. 4 para jogadores da Ponte Preta. Pela falta cometida em cima do camisa do Hélio Roger. Helenice Bispo dos Santos, Luciano Lima com a gente. O João Batista Alves Neto, pênalti claríssimo pra Ponte. Ou uma arbitragem ruim, pois é. Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Eu acho que foi. O Diogo Andrade, Vaza, Felipe Amaral, valeu. Jorge Abreu também tá ligado com a gente. Pessoal que tá aqui no YouTube, Futebol Interior. 17 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo, 0-0. Ponte Preta e Novo Horizontino, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Claudinei Corse também está dizendo aqui, a bola ia em direção ao gol. Não ia em direção ao gol, mas poderia sobrar para a Ponte. Segundo o Claudinei aqui, foi pênalti. Eu entendo, né? Eu entendo que isso aí não seria pênalti, porque o cara não colocou a mão porque quis. Mas que os caras marcam, marcam. Olha o Novo Horizontino, sobrou pro Hélio, Fecim tirou.
Rapaz, se essa bola sobra aqui na esquerda ia dar problema, hein? Bola para Romário, Romário na ponta, pro centroavante dos caras, que é o Wellington, chegou o Norberto, dá um bico nessa bola, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. E o Igor Formiga perdeu mais uma por Douglas Baggio, não tá achando o Douglas, cruzamento pro Wellington na grande área, vem o Thiago Oliveira na marcação, chega a zaga, tira a bola, volta ali pro Ramon toca a bola para Danilo Gomes pro Igor Formiga. O Igor, quando joga na lateral esquerda, ele não joga bem, infelizmente. Bola pro Leonardo e a Ponte não tem outro lateral no banco, né, porque o Guilherme Santos tá tretado, né, com o Hélio dos Anjos e não tá ficando no banco. E o Vitor Luiz, que também é lateral esquerdo, ficou no banco na primeira e na segunda partida, depois nem pro banco de reservas está indo mais. Ou seja, ele usa o Igor Formiga, mas que não está entrando bem como lateral esquerdo toda vez que entra, né, Frank? É verdade, agora não tem saudade nenhuma do Guilherme Santos, hein? Por favor. Bola aqui pela direita, trabalha a bola no time da Ponte, o Ramon achou bom passe pro Norberto, passa a linha aqui de vira gramado, o Fecim pede aqui pela ponta direita, o passe é pro Fecim, Romário tá na marcação para cima dele, vem o Fecim, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, Fecim trouxe a bola para Ramon trupicou na bola, fez igual narrador aqui pela direita, bola pro Alisson, vem o Alisson, tava no Atlético em Minas Gerais, bolão ali na ponta esquerda pro Danilo Gomes, mas não vai pegar, a bola passou, vai embora, linha de fundo, linha lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Deixa eu abraçar aqui o Batata Ponte Preta. Quando eu começo a gostar da Ponte com raça, a Ponte me faz um inferno de um jogo desse. Tá osso confiar nesses jogadores. Valeu, Batata. Obrigado pela participação, boa recuperação. Bom futebol pra você, Batata. Menos, cuidado com o coração aí, querido. Bola pro Leonardo. Leonardo trabalha a bola na direita, bola pra Ramon. Daqui a pouco tem Chapecoense e Sport, hein? Segundo jogo desta sétima rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola no time da Ponte, vem o Thiago Oliveira, faz o passe no meio, bola pro Norberto, pode até queimar daí, não virou, tocou pro Fecim, ponta direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega no Romário, sai. Linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte, é o quinto escanteio do jogo, terceiro pra Ponte, hein, ô André Luiz? É o último toque do camisa número 6, Adúlcio Rosário no cruzamento do Fecim. A bola foi pela linha de fundo, é escanteio lado direito, camisa 2, Norberto na bola. Vem Norberto para fazer a cobrança do escanteio aqui pela ponta direita. O Norberto cruza aqui pela direita, né? Ele bate o escanteio pela direita. O Danilo Gomes, que normalmente batia os escanteios, mas deixou para o Norberto. Vai Norberto para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Passamos de 21 no reloginho, 21 e 23. Norberto para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe ligeiro, tira de cabeça. A bola volta para o Danilo Gomes. Tá lá na ponta esquerda, vem cruzamento de novo. O Douglas Baggio tá na marcação. O Danilo Gomes descolou o cruzamento. Levantou, tocou na boca do gol. Fez sim, toca para trás. Bola para o Alisson. O Alisson não pegou, ele foi dar o passe aqui para o jogador da equipe do Novo Horizontino. E contra-golpe gigante do Novo Horizontino. Bola para o Hélio, tá aqui na ponta. Vem na marcação aqui para cima dele o Ramires, o Norberto chega agora na cobertura, ele volta um pouco mais atrás, trabalha para Romário, o Romário vira, toca aqui no meio, abre o jogo para Léo Baiano, Romário voltou para Bochecha, Léo Baiano, Bochecha, perna esquerda, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Wellington, o Wellington na direita, trabalhou pro Léo Baiano pode queimar dali se quiser, fez o passe no meio, essa bola volta um pouco mais atrás aqui pela direita, a bola pro Léo trabalha a bola aqui na ponta, volta, começa tudo de novo pro time de Novo Horizonte, bola ali pro Douglas Baggio aqui para Romário, na ponta esquerda, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Léo Baiano, Bochecha pede, ele não toca, vira o jogo, toca a bola para Hélio, o Hélio fez o passe no meio para Bochecha, pro Hélio, na ponta esquerda, se tocar pro Hélio, então tá impedido, agora saiu do impedimento, voltou pro Hélio, ele foi inteligente, trabalhou para Romário, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, rasteirinho, a zaga tirou para trás, voltou pro time da Ponte, vem o Thiago Oliveira na bola, sai do gol Kaique, meu Deus.
Que sufoco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Norberto ganha a bola pra ponte, trabalha a bola pra Ramon, Ramon na ponta esquerda, pro Danilo Gomes, o Ramires está dentro da grande área, ele vira, taca a bola aqui na ponta direita, virou, tocou a bola pro Igor Formiga, trabalhou pro Ramon, só que tava impedido o Ramon, eu acho, viu? Já vai marcar ali o árbitro da partida, né? Já vai marcar ali o árbitro da partida. Não, tá marcando lateral pra ponte. Segue o jogo. Não deu impedimento, não. Bola pra ponte, pro Danilo. Descolou o cruzamento. Muito forte. Meu Deus do céu, que cruzamento foi esse? Hein, Frank? Que cruzamento foi esse? Que sexta-feira 13, Carlão. O time Deus não encaixa. Mas eu queria só entender a insistência com o nosso amigo Ramires. Não jogou nada, tá sumido do jogo. E o jogo tá acabando, Carlão. Por que ele não tenta o Leandrinho, então, que tá no banco? Será que não tem garrafa vazia pra vender? Vem agora. Parece que vem agora, hein? Vamos lá, vamos ver então. Carlos. Oi. Daqui a pouco, Gabriel Venâncio e também Leandrinho na equipe da Ponte. Gabriel Venâncio é 23, né? Daqui a pouco o Gabriel Venâncio no time da Ponte e o Leandrinho também. Leandrinho, jogador experiente já, né? Que veio para testes na Ponte Preta e foi aprovado. Está aí o Leandrinho, vem Norberto com Romário. Romário, Norberto, último toque do Norberto. A bola sai para lateral, é lateral para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança lateral para o time de Novo Horizonte. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Já também vai mexer o técnico Alan Al, hein? Já vai mexer o técnico Alan Al. Daqui a pouco o nosso repórter vai informar. Abraço pro Fernando, tá ligado com a gente. Gamboa, Fernando Gamboa. O Vinícius Oliveira também tá com a gente. Tá dizendo aqui que o Gabriel Venâncio vai mudar o jogo. Valeu, Vinícius. Aquele abraço, rapaz. Salve pra Itu, tá pedindo aqui o Diogo Andrade. Fala aí, reportão, André Luiz. Do Novo Horizontino foi embora, o camisa número 11, ele, o Roger, para a entrada do 17, Klaus Silva, na ponte. Está indo embora, o camisa número 9, Danilo Gomes, para a entrada do número 18, o Leandrinho, e também o número 23, que é o jogador Gabriel Venâncio, que está entrando, vamos ver no lugar de quem, no camisa número meia dúzia da Macaca, aliás, o 16 da Macaca, que é o Ramires. Ramires está indo embora, então. O Ramires e também o Danilo Gomes. Para as entradas de Leandrinho e Gabriel Venâncio. Você pediu, né? O Ramires, que não jogou nada, tá fora. Entraram Gabriel Venâncio e Leandrinho. Saíram Danilo Gomes e Ramires. Vai, Frank. Vamos ver se dá alguma coisa, Carlos, que hoje tá difícil. Hoje nada tá dando certo pra Ponte. Além dos problemas de jogadores hoje, né, Carlos? E o time hoje tá meio burocrático, vamos ver. Bola pra Ponte, Léo Naldi fez o passe, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. 26 passado o segundo tempo, 19 pra terminar o jogo. No giro do giro, te contei não, majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Novo Horizontino, Ponte, tudo igual, 0-0, vem Novo Horizontino, bola aqui pro Wellington, na disputa de bola com o Fabrício. Rapaz, o Fabrício podia evitar essa fadiga, né? Podia evitar essa fadiga o Fabrício, né, rapaz? Carlos, o que eu falo pra você, hein? Não pegou, né? Mas podia evitar essa fadiga o Fabrício, né? Meu Deus do céu, dentro da grande área, pelo amor, hein, Fabrício? Pelo amor, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. 27 passados deste segundo tempo, Ponte e Novo Horizontino 0-0, Leandrinho pega essa bola pela direita, ele toca errado, recuperação da equipe de Novo Horizonte, trabalha a bola no time do Novo Horizontino, mas a Ponte ganha com Gabriel Venâncio, ganhou, né, porque já perdeu. Né, bola aqui no campo de defesa, bola com o Liger faz o passe esticado, fica ali com o Fabrício, menos Fabrício, pelo amor de Deus, velho.
Bola aqui pro Leonaldi. Leonaldi volta essa bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola ali pro Igor. Igor Formiga. Vira. Gabriel Venâncio. Ramon tá aqui na esquerda. Toca pra Norberto. Norberto, cantinho baixo do seu televisor. Toca a bola pra Ramon. Ramon passa pro Norberto. Bom toque. O Ramon de novo passou, pediu. O Ramon recebeu do Norberto. Tentou entrar na grande área. Vem ali o Bochecha. Tira, joga essa bola para a linha de fundo. É escanteio para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. Futebol FI também no YouTube. Escolha o seu canal, fica à vontade. Escanteio pra Ponte, 4 no jogo. Norberto pra bola, levantou, tocou na boca do gol. A zaga tirou, voltou. Leonaldi bateu pro gol, pegou a zaga, saiu. Vai Leonaldi, bateu pro gol. Giovani! Que defesaça do goleirão do Novo Horizontino! Deixa eu ver se isso tava valendo, né? Não tava valendo mais nada. Mas que ele pegou, porque o árbitro tá pegando ali o impedimento do Leonaldi, que foi pra bola, mas que fez uma defesaça, o goleiro do Novo Horizontino fez, mas não valia mais nada, então não vou nem chamar o repórter. Descansa aí, repórter. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Alessandra Freitas está ligada com a gente também. Paulo Correia. O Vinícius Oliveira, Luiz Antônio, Jobel Júnior, Helenice Bispo, Vinícius Oliveira também, Luiz Antônio. Valeu, galera. Vou só ler o nome aqui, porque tem um monte de mensagem. Muito obrigado você que tá ligado com a gente. Escorregou ali o Thiago Oliveira, mas conseguiu pegar o Norberto, tava ajudando ele aqui pela ponta direita. Toca a bola pra Fecim. Fecim adiantou demais essa bola. Aí pôs na frente, o Romário tira, toca a bola pro Bochecha. O Novo Horizontino vai mexer já, hein? Mais 2 alterações aí do técnico Alan Al. Bola ali na ponta direita, bola para Rodolfo Filemon. Filemon trabalha, bola ali pro Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues sai da ponta, vem pro meio, ganhou do Gabriel. Mas o Gabriel foi na bola, a Ponte ganhou. Bola pro Formiga, quase 30, passado o segundo tempo. Bola pro Gabriel Venâncio, tá na ponta esquerda. Foi bem agora o Filemon, hein? Rapaz, foi bem agora o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Tira, sai jogando para a equipe do Novo Horizonte. Toca a bola aqui pro Douglas Baggio, último toque do jogador da Ponte. A bola sai para lateral, é lateral pro Novo Horizontino. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vai, André Luiz. Foi embora o camisa número 10, Diego Torres para a entrada do 21, que é o Rômulo na equipe do Novo Horizontino, e foi embora o camisa número 9, o jogador Wellington para a entrada do 18, Luiz Henrique. A quinta e última alteração processada pelo técnico Al na equipe do Grêmio Novo Horizontino. Só dá uma olhada aí na sua papeleta, porque quem entrou foi o 19, tá? Não foi o 18, não. O 19 que entrou na vaga do 19 mesmo. O 19, Ronaldo, que entrou na equipe do Novo Horizontino no lugar do camisa número 9, o Wellington. Isso. 19, Ronaldo, tá no jogo, 9, o Wellington. Ronaldo que tava na equipe da Internacional de Limeira. E vem o time do Novo Horizontino, Fabrício tá na bola, foi pro chão, pênalti! Pênalti! Era o Ronaldo que estava na jogada. O Ronaldo estava na jogada para cima do Fabrício. Ronaldo, Fabrício, Ronaldo. E aí, o Ronaldo foi pro chão. Eu já falei, né? O Fabrício podia evitar isso, mas cara, olha o lance ali para você ver. O Ronaldo segura o Fabrício pela camisa, pelo short. Um segura o outro, rapaz. Sei lá, viu? Tá, você pode até marcar um pênalti, mas... É o tal do critério, Carlos. Um agarrou o outro, mas aí vale o pênalti. Se é lá pra Ponte, aí não valeu. Mas o Fabrício podia... Mas o Fabrício podia ter evitado, né? Eu falo pra você fala que eu pego no pé dele, né? Podia ter evitado. Vai lá, a renda do jogo, André Luiz. Público pagante, 2.676. Não pagante, 210. Público total, 2.886 para uma renda de R$ 47.110. Confirmando o público pagante total, 2.886 para uma renda de R$ 47.110. Até aqui, ponte 0, Novo Horizontino também 0. E foi pênalti. O árbitro tá marcando o pênalti, tá na cal. Não importa se o torcedor acha que não foi ou que foi. O Fabrício cometeu o pênalti ali para cima do Ronaldo. Não adianta ficar reclamando.
né? O Fabrício podia ter evitado essa fadiga e agora tem pênalti para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Pênalti para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança. E no finalzinho do jogo, a Ponte para fazer um gol é um parto. Só 3 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter que fazer um gol. Se tomar esse aqui em menos de 15 minutos, não vai ficar fácil a vida da Ponte, não. Vem para a bola o Ronaldo. Ronaldo, ele que já fez gol contra a Ponte Preta nesse ano, jogando pela Internacional de Limeira. Kaique França está no meio do gol. Ronaldo, camisa número 19 para fazer. Ele entrou no segundo tempo. Ronaldo para fazer. O Kaique França para pegar. Ronaldo na bola. É pênalti para a equipe do Novo Horizontino, 33 passados deste segundo tempo. Kaique para pegar, Ronaldo para fazer, autorizou o árbitro. Vai para a bola. O Ronaldo bateu pro gol. É gol do Novo Horizontino. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 33 minutos passados deste segundo tempo. Kaique foi por canto direito, o Ronaldo bateu com paradinho e tudo. Bola canto baixo, esquerdo. Tá printada a tela, Novo Horizontino 1, Ponte 0 no Majestoso. O detalhe do gol é seu, André Luiz. Detalhe que o Ronaldo foi muito consciente para a bola, de perna direita, ainda deu uma paradinha, cutucou no canto baixo esquerdo da meta do goleiro Kaique França, que nem na foto saiu. É o primeiro do jogo, o primeiro do ganho do Novo Horizontino. Agora, Ronaldo, camisa 9. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Ele faz gol de pênalti, né? O Fabrício não evitou a fadiga e a Ponte está perdendo o jogo para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Primeiro gol que a Ponte toma, viu, Frank Francisco? No Majestoso, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Carlos, infelizmente, hoje a Ponte não se acha e a gente tem que reconhecer, né? Futebol não tem justiça, Carlão, mas está ganhando o time que jogou mais até agora. Novo Horizontino vence a Ponte pelo placar de 1-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você participa, manda mensagem, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, Facebook, Futebol Interior, 1-0 para o Novo Horizontino. Vamos chegar a 35. A Ponte vai ter mais uns 15 minutos aí para tentar o gol de empate, mas com esse ataque aí da Ponte, vamos ter que torcer muito para a Ponte conseguir o gol de empate, mas vamos embora. O jogo não terminou ainda. Bola por Formiga. Formiga recebe do Fecim. Lá na ponta esquerda toca a bola para Gabriel Venâncio. Venâncio toca essa bola aqui no meio. Bola para Igor Formiga. Sai da ponta, vem pro meio. Toca a bola para Leonaldi. Leonaldi pro Thiago Oliveira. Foi amarelado naquele lance do pênalti lá. O Thiago Oliveira, mais um que recebe cartão. Trabalha pela direita. Bola para Norberto. Norberto no meio. Toca a bola para Fecim. Fecim ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte. Canto baixo da sua tela. Canto baixo do seu televisor. Toca a bola para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Leonaldi. Leonaldi para Fabrício. Ei, Fabrício não evitou a fadiga, fez pênalti no Ronaldo lá, hein, Fabrício? Que coisa, hein? E eu que fico defendendo você, hein? Bola pro Formiga. Formiga fez o passe na ponta esquerda, bola pro Gabriel Venâncio. O Leandrinho tá na grande área. Quem sabe? O centroavante novo, centroavante da Ponte, quem sabe, né? Bola para Leonaldi. Leonaldi na direita. O Thiago pede. O Léo tem 3 jogadores na marcação pra cima dele. Ele ganha do primeiro, ganha do segundo, ganha do terceiro, perde do quarto. A bola volta pra Gabriel Venâncio na direita. Pra Leandrinho, vai queimar dali, bateu pro gol. Giovani pegou. Pega o goleiro do Novo Horizontino e não dá rebote. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. Chegamos a 36,5 desse segundo tempo, 8,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Conosco, Portal Araraquara News, MS Web Rádio, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Futebol Interior. MS Web Rádio. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Ponte vem, Leandrinho, toca a bola pra Ramon. Ramon vira o jogo, toca a bola pro Fecim, deixou pingar, já era, fi. Bola, vai embora, lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Difícil pra Ponte, conseguiu empate, hein, Frank? 0 pra Ponte, 1 pro Novo Horizontino antes de você, o André Luiz. Vai, André.
E no lance do pênalti, o Thiago Oliveira acabou sendo amarelado. E o quinto amarelo para os jogadores da Ponte do jogo. Apenas 2 para o Novo Horizontino. 7 amarelos na partida. Informação da Rádio FM Canais Futebol Interior. E aí, Frank, e o jogo? 1-0 para o Novo Horizontino. Carlos, do jeito que tá hoje, só se for um acidente. Carlão, e hoje a derrota é trágica, hein? Que isso é um concorrente direto. Me desculpem, mas é uma realidade. Pro campeonato nosso, esse jogo, o Novo Horizontino é concorrente direto. Só que o Novo Horizontino tá subindo lá entre os 4 melhores. Tá indo para 12 pontos. O Novo Horizontino vem de 3, se ganhar hoje, 3 vitórias seguidas. E se a gente ganha, era nós quem ia dormir no G4. Iríamos entrar agora no G4. Isso, porque só tem 2 jogos, né? Iríamos entrar no G4. Mas o jogo não acabou ainda. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Escanteio para o Novo Horizontino. É o Cléo Silva que vai bater o escanteio. Levantou, tocou na boca do gol. Ronaldo de cabeça, bola no Igor Formiga. Bateu no braço do Igor Formiga. Aí é aquele negócio, né? Vamos ver, se ele não deu lá, vamos ver se ele vai dar aqui. Eu acredito que ele não vai dar o pênalti, né? Porque se ele não deu lá, ele não tem que dar o pênalti aqui também, né? Mas eu não entendo, não. Nem pegou no braço. Nem pegou no braço, Frank. Nem no braço, segue o jogo. Esse nem no braço pegou, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. E você vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Não pega nem no braço, Frank. Não pegou nem no braço. O árbitro tá olhando ali, não pegou nem no braço. E outra, né? Se ele der esse pênalti aí, ele vai ter que explicar por que não deu o outro lá. Né? Se ele der esse pênalti aí, ele vai ter que explicar por que não deu o outro pênalti lá. Né? Pegou no braço, sim. Pegou no braço do jogador da equipe da Ponte. Pega no braço do jogador. Mas é a mesma coisa, Frank. Tá de frente, tá perto do cara, né? Tá perto. E me parece que ele vai dar esse pênalti, hein? Ou ele vai lá olhar. Ele vai lá olhar. E aí agora, parece que tocaram nele. Não, eu tô brincando. Ele não quer que ninguém fale com ele, ele vai lá no VAR. Se vai no VAR, vai dar pênalti, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Enquanto isso, nós vamos esperar aqui para ver se ele vai dar o pênalti ou não. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Canais Futebol Interior 40. Segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Futebol Interior. MS Web Rádio. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Você ligado conosco aqui nos Canais Futebol Interior. Tá com cara que ele vai dar o pênalti, viu? Tá com cara que ele vai dar o pênalti, sim. Pênalti para a equipe do Novo Horizontino, aí vai ser o segundo pênalti para a equipe do Novo Horizontino, né? Agora, vai ter que explicar por que ele não deu, por isso que eu falo, né? Não tem critério, por que ele não deu o pênalti para a Ponte no lance lá? Ah, não sei que tem, a bola estava muito perto do jogador, não ia em direção ao gol. Então, né? Não tem critério a arbitragem, né? Ele vai dar o pênalti, olha lá, ó, pênalti. Agora, a minha pergunta é, por que ele não deu o primeiro pênalti para a Ponte? Qual é a diferença desse lance para aquele lance no jogador do Novo Horizontino? Qual é a diferença? A falta de critério, a diferença é essa. Qual é a diferença? E a camisa do time. Me desculpa, gente, mas é sempre assim. Para a Ponte, sempre prejuízo. Escreve o que eu tô falando. Ah, mas tá de sacanagem, né? Porque eu não vou aqui reclamar do pênalti, desse pênalti aqui. A minha pergunta é, por que ele não deu o primeiro pênalti pra Ponte? Foi do mesmo jeito. Ô Carlos, foi o que eu gritei aquela hora. Pênalti, claro, ele não deu pra Ponte. Me desculpa, foi claro. Ah, o jogador não teve intenção. Pegou, amigo. Aqui foi a mesma coisa. O Igor não foi com a intenção de cortar. E a bola pegou no braço. Romário, pênalti. Vem ele para fazer a cobrança do pênalti para a equipe do Novo Horizontino. Ronaldo bateu o primeiro, é o Ronaldo que vai para bater o segundo. O Kaique França tá no meio do gol. Foi pênalti para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, vai para a bola. Romário correu, bateu. Kaique França foi para ela, fez a defesa. Defesaça do goleiro da Ponte. Essa não entrou não, André Luiz. E o Romário foi com muita propriedade
a bola, chutou forte, de pé esquerdo no meio do gol, Kaique França. Mais um milagre do goleiro da Ponte, defendendo o pênalti, seria o segundo gol do Novo Horizontino, continua 1-0 para o Novo Horizontino. E vem Ponte, bola com o Gabriel Venâncio, trabalha a bola para Macaca, toca a bola para o Alisson. O Alisson tentou tocar para o Gabriel Venâncio, a zaga tirou, tá 1-0. O Romário perdeu um pênalti a 41 minutos e a bola vem para o time da Ponte, bola para o Leandrinho. Leandrinho toca a bola na ponta para o Gabriel Venâncio. Que passe foi ele, hein, Leandrinho? Aí fica difícil, né? Que passe foi esse? Que passe foi esse? A bola sai, vai embora, lateral para a equipe do Novo Horizontino. Fazendo a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. E vem Novo Horizontino de novo, bola com o Ronaldo. Vem o Thiago Oliveira na marcação, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Leonaldo. Leonaldo Venâncio, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Eu creio nos 7 minutos de acréscimo aí. Vamos aguardar. Bola para Thiago Oliveira. Ele toca a bola ali pro Fabrício. Fabrício na Ponte. O Novo Horizontino teve 2 pênaltis. Um Novo Horizontino guardou. O outro Romário bateu. E o Kaique França, o melhor jogador da Ponte no jogo, pegou. Bola aqui pela direita. Bola pro Thiago Oliveira. A verdade é que a Ponte não acertou o jogo hoje, né? Pode até empatar, mas não acertou. Bola pro Fecim. Fecim tem Romário na marcação para cima dele. Ele volta essa bola. O Cleo Silva tá por lá também. A bola pro Ramon. Ramon tocou a bola aqui pro Leandrinho. Leandrinho disputa de bola com o Líger. Melhor pro Líger, ganha. A bola volta para Fecim. Norberto pediu aqui na ponta direita. O passe é para ele. Vem Norberto, disputa de bola ali com Bochecha. Bola para escanteio. Escanteio para Ponte, é o 5º escanteio para Macaca no jogo. 5º escanteio para Ponte, 44 minutos 30 segundos passados desse segundo tempo. Tá 1-0 pro time do Novo Horizontino. Vem Norberto para fazer a cobrança pro time da Macaca do escanteio, do 5º escanteio para Ponte. Norberto para bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga para tirar a bola, volta. Gabriel Venâncio pega, mas a bola volta para Ponte. Vem o Igor Formiga. Mete o pé na bola, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Giovani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Vivi Vicente, Ronaldo de Lima Neto. Tá todo mundo com a gente aqui no Futebol Interior, o Rodrigo Souza, o Sérgio Pasquini, acertei, hein? Formação do repórter, vamos até 52. Na pinta, hein, Carlão? 7. Só no VAR ali ele ficou uns 3 minutos, né? Depois teve o primeiro pênalti também. Bola pra Ponte, olha ali o Fabrício, toca a bola ali pro Leandrinho. Leandrinho vem na disputa com o Filemão, bom zagueiro esse Filemão, hein? Chega, tira, a bola voltou pro time da Ponte, ganhou. Bola ali com o Ramon. Ramon chegou, tirou. Volta aqui a bola pela direita. O André Luiz informou, vamos até 52. Bola aqui pela direita, chega Leonaldo, tira, toca a bola aqui pro Cleo Silva. O Cleo Silva não quer a bola. Aí o Leonaldo dá a bola pro Cleo Silva de novo. O Cleo Silva fala, não sou eu que sou lateral, não é eu que vou bater o lateral. Aí a bola vai ficar lá pela direita, a bola pro Felipe Rodrigues fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Alisson tá com a bola pra Ponte, Líger tira de cabeça, a bola volta pelo meio, tira a zaga com o Felipe Rodrigues. A bola voltou ali pela direita, bola pro Cleo Silva disputa a bola ali com o Igor Formiga. Formiga mete a cabeça na bola, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pro Novo Horizontino que não tem pressa, vence o jogo 1-0, terceira vitória consecutiva do Novo Horizontino se conquistar. A Ponte toma o primeiro gol na competição. Tinha 3 jogos no Majestoso, eram 2 vitórias de 1 empate, não tinha tomado nenhum gol. Tomou o primeiro gol e vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral para Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. Vem Igor Formiga para fazer a cobrança do arremesso manual. Conosco o portal Araraquara News, MS Web Rádio em Dourados. Amanhã tem mais futebol, tem Guarani Tombense. Lucas de Souza transmite o jogo. Norberto tá pregadão, hein? Tá pregadão, perdeu a bola. Pela direita vem Novo Horizontino. Bola com o Ronaldo. Trabalhou para Douglas Baggio. Vai para a linha de fundo. Cruzamento. Alisson por baixo. Mete o pé na bola.
Joga a bola, linha de fundo, escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Amanhã, 4 da tarde, Lucas de Souza transmite com Guarani, com Tombense em campo, pelos canais Futebol Interior do YouTube, no Facebook, em todas as plataformas para você, no canal de áudio, ao lado do Wagner Ferreira, ao lado do Albert Cavalcante e também do Claudinei Costa, 4 da tarde, escanteio para a bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, chega a zaga da Ponte, tira, bola ali com o Fecim ganha essa bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola aqui na ponta direita, voltou, trabalhou para o Gabriel Venâncio, opa! Chegou o Filemon para cima dele, fez falta, o árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe da Ponte. Pegaram o Filemon, aliás, o Filemon acabou pegando o Gabriel Venâncio na passagem, amarelo, mais uma etapa da partida, terceiro para jogadores do Novo Horizontino, Rodolfo Filemon, amarelado, informação na rádio aqui. O jogo tá parado, cartão amarelo pro Filemon, jogo parado, vamos chegar na 48, aí mais 4 para terminar o jogo, a Ponte vai perdendo por 1-0, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E a Ponte, na sequência, tem 3 jogos, né, com times que vieram da Série A, Chapecoense, Sport, Bahia. A vida da Ponte não vai ser fácil nesse Campeonato Brasileiro Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 48:40, 3 minutos e 20 para terminar. A Ponte está perdendo para o jogo para a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Lateral para a equipe do Novo Horizonte fazer a cobrança. Bola ali com o Felipe Rodrigues. Ele bate, a zaga da Ponte tira. A bola volta aqui pelo meio. Trabalha a bola com o Cléo Silva. Cléo Silva para Ronaldo. Ronaldo na ponta esquerda, é para ele aqui, é para pegar Norberto, vai deixar a bola sair. Se sair para lateral, vai ser lateral para a Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lateral para a Ponte, vem Norberto para fazer a cobrança do arremesso manual. Tá 1-0 para o Novo Horizontino nos 2 últimos jogos entre Ponte Preta e Novo Horizontino. A Ponte venceu por 2-0. Agora o Novo Horizontino vai vencendo. Chega ali o Cléo Silva, dá um bico na bola, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. O árbitro é fraco, e o Paulo Henrique de Melo Salmade. Fraquinho, não tem critério. Marcou um pênalti para o Novo Horizontino. Do mesmo jeito que foi para a Ponte, ele não deu. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. 50, passado o segundo tempo, quem sabe, Ponte pro campo de ataque, Leandrinho, disputa de bola ali com o Ramon, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Igor Formiga, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino com o Liger, tira dali, aí ele toca no Igor Formiga, o Felipe, e vai ficar ali no chão. Vamos ver o que o árbitro está marcando. Falta para o Novo Horizontino ou lateral? De um jeito ou de outro, a bola é do Novo Horizontino. Ali no campo de defesa, a Ponte vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Amanhã tem Guarani e Tombense, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, às 7 da noite, o Wilson Rocha transmite Noroeste Comercial, final Série A3, Campeonato Paulista. É o primeiro jogo da final. Bola para Fabrício. Fabrício volta atrás. 1 minutinho para terminar o jogo. A Ponte está perdendo, o Novo Horizontino está ganhando. Bola para o Thiago Oliveira, ele toca a bola ali pro Leandrinho, de cabeça pro Liger, pra trás. Foi o Felipe Rodrigues que bateu. Giovani sai do gol para ficar com ela. O goleirão da equipe do Novo Horizontino, e a Ponte está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Amanhã, 4 da tarde, tem mais futebol, hein? Amanhã tem mais futebol. Tem Guarani, Tombense Guarani nos canais Futebol Interior. Vem Thiago Oliveira, toca a bola aqui no campo de ataque pro Kaique. Kaique no campo de ataque, ele põe bola para Fecim. Romário perdeu o pênalti, sobe de cabeça, a bola volta para Ronaldo. Ronaldo para Norberto. A Ponte precisa fazer gol, mas a bola tá no campo de defesa. 30 segundos. Kaique, Fabrício, na grande área da Ponte. Aí o Fabrício dá um bico na bola, toca pra ninguém. Tocou errado. Pife a partida do Fabrício hoje. Aí quase que ele dá um carrinho mortal ali no jogador da equipe do Novo Horizontino. Bola ali pela ponta esquerda, bola pra Ponte. Quem sabe, último lance do jogo. Bola pro Ramon. Foi pro chão. O jogo tá parado.
Cartão amarelo ali pro jogador da equipe do Novo Horizontino. O jogo tá parado, bola pra Ponte. Vai terminar o jogo, se não bater rápido, bateu. Bola pro Gabriel, vai na ponta esquerda, vai pra linha de fundo, trouxe a bola pra perna direita. 1 pra lá, 2 pra cá. Volta essa bola pro Formiga. Formiga pra Leonaldi. Laude pra Norberto. Norberto tem o Fecim pedindo bola. O passe vem pra ele, dentro da grande área. Tocou pro Norberto, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Romário chega pra tirar. E não há tempo pra mais nada. Aponta o fraco, o árbitro. Fraco. Péssimo. Roubou a Ponte hoje a esse árbitro, Paulo Henrique de Melo Salmásio. Fim de jogo no Majestoso. A Ponte perde. O Novo Horizontino vence. Terceira vitória seguida do Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perde depois de 2 jogos. Vinha de vitória, vinha de empate. Novo Horizontino 1. Ponte Preta 0. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Derrota da Ponte. Vitória do Novo Horizontino. O Novo Horizontino comemora. A Ponte, infelizmente, vai ter que juntar os cacos, porque perde para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu, o Novo Horizontino venceu. Vamos ficar esperando aqui a saída dos jogadores no gramado. Daqui a pouco, um novo contato com o nosso repórter, o André Luiz. Vamos esperar aqui a saída dos jogadores do gramado, pegar aqui a palavra do jogador da Ponte, que vai falar. Né? Na saída, a Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0, estaciona ali na 10ª posição, claro, vai perder posição no campeonato, né? Mas a rodada só está começando e o Novo Horizontino está subindo. Terceira vitória seguida do time de Novo Horizonte. O Novo Horizontino vence, vai a 12 pontos na competição. Tinha 9, foi a 12, a Ponte fica estacionada nos 8 e agora só tem Bahia, Chapecoense e Sport na sequência da competição. Goleiro Kaique França fala na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli nessa derrota. A Ponte perdeu 1-0 para o Novo Horizontino. Fala, Kaique. Os pênaltis para prejudicar, né? Como é que você analisa tudo isso? A gente sabia que a equipe deles estava vindo numa evolução, que eles vinham de 2 vitórias. A gente sabia que seria um jogo difícil. Foi um jogo truncado, foi brigado. Eu acho que o lance que desequilibrou o jogo foi o pênalti mesmo. E o fato do time não chutar gol, né? Sei que você é goleiro, você não treina isso, mas você consegue explicar, né, por que o time não chuta? Eu acho que, como eu disse até essa semana, o time ainda está buscando um entrosamento. Muitos atletas chegaram agora e estão se conhecendo. Então eu acho que é questão de mais alguns jogos para ter esse encaixe. Obrigado. Tá aí o Kaique França falando nos canais de Futebol Interior. O time não chuta, né? Se não chutar, não faz gol. Aí fica complicado, fica difícil. Mas hoje a arbitragem do jogo, ela mostrou-se... eu não iria criticar o árbitro se ele não tivesse dado o segundo pênalti que o Romário perdeu, né? Mas eu não iria criticar a arbitragem, porque se ele não dá aquele segundo pênalti, né, seria... eu poderia dizer que ele tem critério, né? Ele não aceita... Por exemplo, ele não acha que é pênalti quando a bola bate no braço do jogador, mas que ele não tem tempo hábil para ver, né? Porque o que aconteceu no lance do primeiro tempo da Ponte Preta foi a mesma coisa. O zagueiro do Novo Horizontino estava com o braço aberto, mas ele não consegue perceber que a bola ia chegar nele, né? Aí, né, talvez o pênalti não se caracteriza, como não se caracterizou no primeiro lance. Mas aí, num lance igual do lado oposto, ele marca. Então não tem critério. Se não tem critério, ele prejudicou o jogo. E se ele prejudica o jogo, e por quê? Corsato, mas o cara perdeu o pênalti, ok. Só que o primeiro pênalti seria pra Ponte, né? Tava 0-0 o jogo, né? O primeiro pênalti era pra Ponte. A Ponte poderia sair na frente e ia mudar toda a história do jogo. E, sem dúvida, é aquele grande problema. A gente fala assim, o se ele não joga. Não. Mas que é fato que se a Ponte sai na frente fazendo esse gol de pênalti, Carlos, muda a história do jogo. Essa é a realidade. Mas é isso, vamos chorar na cama, que é o lugar quente, a Ponte perdeu. O fato é isso, Ponte 0, Novo Horizontino 1, no estádio Moisés Lucarelli. Próximo jogo na Ponte, sexta-feira que vem, contra o Bahia, fora de casa. Só o Bahia vai ter que recuperar
esse ponto que perdeu aqui contra o Novo Horizontino. Vamos lá, link direto com o estádio Moisés Lucarelli. O repórter André Luiz vai dar o seu destaque lá da cabine e depois vai descer lá para a entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos para falar dessa derrota da Ponte 1-0 para o Novo Horizontino em casa. O que você tem para contar para a gente aí, hein, André Luiz? Mas ninguém no gramado aqui no estádio Moisés Lucarelli, com o gol de Ronaldo, cobrando pênalti, camisa 19, aos 33 da segunda etapa. O Novo Horizontino venceu a Ponte por 1-0. O próximo compromisso da Macaca, como você bem disse, será na próxima sexta-feira, 21h30, lá na Boa Terra, diante do Bahia, na Arena Ponte Nova, Carlos Corsato, enquanto o Grêmio Novo Horizontino vai pegar em casa na próxima terça-feira, no estádio Jorge Mael de Biasi, o Esporte Clube do Recife, às 21h30. Legal, André. Agora você desce lá, vai lá para a entrevista coletiva com o Hélio dos Anjos. A gente aguarda o seu chamado aqui para a entrevista. Ok, André? Grande abraço para você, até daqui a pouco. Tá falado, até daqui a pouco. Valeu. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Out Center, Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Depois do intervalo, o fim de jogo coladinho para você conferir tudo dessa derrota da Ponte para cima do Novo Horizontino. A Ponte perdeu, o Novo Horizontino venceu. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0 no Majestoso. Daqui a pouco o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, também conosco Portal Araraquara News e MS Web Rádio em Dourados, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, noite de sexta-feira 13, pra Ponte foi uma completa sexta-feira 13 mesmo, hein? Que horror! A Ponte perdeu, o Novo Horizontino venceu, o placar tá na tela aí, 1-0, tá aqui ó, do lado do Frank Francisco o placar do jogo, 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, a Ponte que nos últimos 2 jogos contra o Novo Horizontino havia vencido por 2-0, perdeu por 1-0, toma o primeiro gol no estádio Moisés Lucarelli, tá na 10ª posição, mas claro, a rodada só está começando, né? E a Ponte Preta vai perder mais algumas posições, mas vai cair mais algumas casinhas, né? Na rodada da Série B. O fim de jogo tá no ar para Bet Champions. Vem jogado na Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Timozão no Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas, Pizzas do Dadá e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. O Gustavo Coelho tá aqui, ó, pelo amor de Deus, quando invoca a Deus, perguntem ao Hélio o que ele tem contra os meias de armação. O Edilson Roberto, Fecinha um morto, Kaique França um monstro, derrota merecida, diz ele aqui. O Adriano Francisco também tá com a gente, a Helenice tá dizendo que a Ponte vence o próximo jogo, Bahia, viu? 9h30 da noite na próxima sexta. A Ponte pega Bahia, fora, Chape em casa, Sport fora. O canal Falando de Tudo também tá ligado com a gente. Gustavo Coelho, ligado com a gente também aqui. O Ítalo, vamos Ponte Preta. Felipe Fortunato também tá ligado. Valeu, abraçando aqui o povo. Arthur Hilário também ligado com a gente. Valeu, Arthur. Obrigado aí pela participação. Deixa eu ir na arquibancada virtual aqui também no Facebook. Você continua interagindo com a gente. Fábio Fernandes, pra mim hoje esse árbitro estava mais... Ele disse que o árbitro estava comprado. Cotovelada do Thiago foi absurdo, o VAR não chamar, estavam mal intencionados. Cotovelada no Thiago. Neil Menezes. Rapaz, agora eu tenho que tomar cuidado porque a gente tem Neuri e Neil. Quem conhece o futebol um pouquinho sabe aonde isso vai terminar. Como manter um zagueiro desses no elenco depois do Paulistão? Neil Menezes. Tá criticando aqui o Fabrício. Wilson Correia, arbitragem bandida. Já faz tempo que estão prejudicando a Ponte. Roberto Santos, o Fabrício é ridículo. Renata Dalgalo, diz que a arbitragem comprada. Meu Deus, a torcida da Ponte tá brava com o árbitro. Gente, ó, apesar da camisa aqui, da Ponte Preta, né, e eu quero abrir aqui um espaço pra gente falar do árbitro, o Paulo Henrique de Melo Salmásio, 31 anos, né? Se ele não tivesse dado o pênalti, o segundo pênalti pro time do Novo Horizontino, eu iria dizer que ele é um cara que tem critérios. Mas a defesa, a minha defesa pra ele foi por água abaixo quando ele marca o segundo pênalti. Eu até tô para dizer que no primeiro pênalti eu também não marcaria. Mas eu também não marcaria o segundo, que ele marcou. E aí, né, o torcedor que tá nos vendo, você que tá ouvindo os canais de futebol interior, pode dizer, pô, Corsato, mas o segundo pênalti já tava 1-0 pros caras. Tá, mas vamos lá. Se ele deu o segundo, ele teria que ter dado o primeiro. E quando aconteceu o lance do primeiro pênalti para a Ponte, o jogo estava 0-0. Ou seja, poderia mudar a história do jogo, porque, né, o Romário bateu o pênalti e perdeu, Frank. Então o jogador da Ponte, seja lá ele qual for, né, o Luca, que era o batedor de pênalti oficial, não estava no jogo, então outro cara teria que bater o pênalti. Seja ele qual for o batedor, poderia errar. Ok. Poderia errar, mas a Ponte teria a cobrança da penalidade, né? Então não teve critério o árbitro do jogo.
Como ele não tem critério, se ele marca o segundo pênalti, então, na minha opinião, ele errou de não marcar o primeiro, Frank. Ô, Carlos, o grande problema no Brasil é essa patifaria de VAR. Eu não sei pra que dizem que tem VAR, se pra cada lance e pra cada camisa a decisão no mesmo lance, da mesma forma, ela é interpretada diferente. Eu até queria tirar a camisa, mas eu tô contigo. Não, desculpa, Carlão. A opinião sua aí. Eu não tenho papas na língua, Não, Carlos. sim. Eu falo. Ó, eu sou ponte pretano, não é de hoje, Carlão. A ponte sempre é prejudicada, sempre. Ó, lembro o jogo do Vila Nova, Carlão, que nós ficamos loucos aqui. Aonde vira o pênalti. Depois mandaram um pedidinho de desculpa pra ponte. E os pontos, Carlão? Aí não falaram nada. Agora, gente, falta total de critério. Porque se você deu o pênalti porque pegou na mão, e o do lado de lá pegou no quê do cara? É a mesma jogada, Pegou no cara. braço, mesma coisa. É a mesma coisa. Então é pênalti. Se o VAR deu o primeiro, por que não chamou no da ponte? E eu queria lembrar que você falou do nosso ouvinte. Bem lembrado. O Thiago tomou uma cotovelada na garganta e o VAR não chamou, Carlão. Era pro jogador do Novo Horizontino ser expulso. Quer dizer, são 2 pesos, 2 medidas. Eles usam quando querem, como querem. E o problema, Carlão, é que todo um trabalho de uma semana... todo o trabalho do clube acaba sendo jogado pelo ralo por causa disso. Não vamos, né, Carlos, deixar bem claro uma coisa aqui. Nós não estamos defendendo que a Ponte fez uma partida maravilhosa, não. Reconhecemos, a Ponte hoje não conseguiu jogar. Hoje foi sexta-feira 13 na íntegra pra Ponte. Deu tudo errado. Quem tinha que jogar machucou, não podia jogar, né, Carlos? Quem entrou, não entrou, porque a gente tem que ser sincero aqui. O nosso amigo Douglas Santos e o Ramires, figuras decorativas. Pelo amor de Deus. Figuras decorativas. Pelo amor. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, amanhã treino pra quem jogou hoje. Chutes a gol em 2 períodos, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Tem um ouvinte aqui que diz, teve uma semana inteira pra treinar no jogo e fazem isso. O Dercy Altino já tá pedindo a cabeça aqui do Hélio dos Anjos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, para não falar chutes a gol, treino em 3 períodos. Infelizmente o time não tem ataque. E um dessa, a torcida tá vendo isso faz tempo. O Fábio Fernandes, se juntar 3 jogos da Ponte, 3 chutes pro gol. Roberto Santos, culpado pela derrota, o Fabrício. Ridículo. Erivan Silva, também tá com a gente. Escreveu, vamos Ponte. Falta um 9, fazedor de gols. E um 10 armador, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Luiz Augusto Duarte Simas. Por que o árbitro não deu aquele lance, o pênalti? A bola bateu na mão, do mesmo jeito. Pois é, Luiz. Foi o que a gente comentou aqui, né? Roberto Santos, Fabrício culpado pela derrota. O Fábio Fernandes que o Fecinho é buzina de avião. O Márcio Ferreira, o ataque é fraco. Senhor Hélio dos Anjos, pega o bonezinho e vaza. Nossa, o Roberto Santos tá começando a sobrar pro técnico também. Mais um árbitro, tá dizendo aqui o Fábio Fernandes. Ô Fábio, me permita, eu não vou ler sua mensagem aqui não, mas tá no Facebook aqui. O segundo foi muito pênalti, Corsato, infelizmente. Mas o árbitro não ser chamada pelo VAR, mais que absurdo. O Fábio Fernandes. Então, Fábio, a gente pode discutir, cara. Eu não daria o segundo pênalti, né? Porque também não daria o primeiro. Mas se ele deu o segundo, teria que dar o primeiro, né? Aí eu tô questionando o árbitro, que é o árbitro que manda, e não eu, né? Não o que eu penso. É o árbitro que manda, não tem critério. Árbitro sem critério. Então ele prejudicou a Ponte, sim. Ele prejudicou a Ponte, sim, senhor. Ô André, como é que tá aí? Posso chamar um intervalo aqui ou o Hélio dos Anjos já tá chegando pra entrevista coletiva? Ainda aguardando o técnico Hélio dos Anjos, pode chamar intervalo, Carlos Cortado. Então vamos lá. No intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, já foi o intervalo, a gente vai pro intervalo dos canais Futebol Interior. No fim de jogo da Rádio Futebol Interior, já, o Hélio dos Anjos em entrevista coletiva. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center,
Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. O Hélio dos Anjos já fala lá no estádio Moisés Lucarelli. Bora lá para a entrevista coletiva do treinador. Só que em momento algum nós tivemos maiores problemas. Né? Você lembra, você sabe que quase tomamos um gol de bola parada, mas uma bola no terceiro lance da área. Né? A partir dali, o adversário não chutou uma bola no gol. Então a nossa estrutura defensiva, ela suporta qualquer jogo hoje em dia. Mas a nossa estrutura ofensiva está deixando a desejar. E eu não estou nem falando do jogo do Guarani. Porque para mim também o jogo do Guarani, no aspecto ofensivo, ele foi falho. Mas nós tivemos mais situações. No jogo contra o Guarani, nós chegamos na linha de fundo, dentro de grande área, 4 vezes. Hoje nem isso. Nem isso. Lembra aí alguma jogada agressiva dentro da grande área, de chegar no fundo? Então, nós fomos muito abaixo ofensivamente e o adversário achou o gol. Porque também, na minha visão, erramos demasiadamente no gol. Não tinha porquê nós temos aquela ação do gol. E, naturalmente, nós estamos tristes. E eu sempre falo para eles, quando a gente tem problema de perder companheiros, a gente quer acertar mais. Por quê? Para fortalecer o grupo. Então hoje está estreando jogador, hoje está entrando jogador que nunca disputou, inclusive, a própria Série B, né? E tudo tem que ser feito assim. A Ponte está buscando, da melhor maneira possível, fazer os resultados. Hoje eu fiquei super insatisfeito, daqui a pouco eu estaria aqui conversando com vocês, olha, pelo que nós produzimos ofensivamente, o empate caiu do céu, tudo bem, tudo tranquilo, predominou a nossa estrutura defensiva, mas eu não aceito tão pouca ofensividade e criação de jogadas ofensivas como aconteceu hoje. Boa noite, professor Hélio dos Anjos. Boa noite. André Luiz, Rádio FI, canais Futebol Interior. Gostaria que o senhor analisasse os aspectos positivos e negativos da partida e por que desde a vitória contra o Brusque o ataque da Ponte não vem produzindo. Olha, amigo, o ponto positivo é você ter uma dinâmica de jogo de muita intensidade, de muita participação. Eu até acho que também o meu meio campo hoje, principalmente no primeiro tempo, né, nós tínhamos 2 corredores para jogar por dentro, principalmente o corredor do lado direito do nosso time. Você entende? E nós pecamos nesse sentido, porque o time deles joga mais pelo lado esquerdo, sai mais para o jogo pelo lado esquerdo, entendeu? Mas também tem problemas de marcação pelo lado esquerdo. Né? O Bochecha não é um exímio marcador, ele é um armador e por sinal jogou muito bem. E a recomposição do lado esquerdo deles não é tão boa quanto do lado direito com o Baggio, quando joga lá. E nós pecamos, você entende? Usamos muito pouco o corredor. A melhor jogada que nós fizemos no primeiro tempo, quem levou essa bola até nível de grande área foi o Thiago. E nós podíamos sim usar mais aquele corredor.
E nós demos uma responsabilidade muito grande para Norberto ter que fazer tudo pelo lado direito. E a jogada também estava chegando no homem de flanco e não estava tendo sequência. Quando teve uma sequência nessa jogada do Thiago, foi a única jogada que chegou no fundo que nós colocamos essa bola dentro da pequena área do adversário. Eu acho que nós pecamos muito na parte ofensiva, não é isso? É característica da equipe ser uma equipe um pouco mais defensiva? Sim, é característica, isso, mas eu acredito que nós deixamos muito a desejar. E tem uma coisa que eu sempre cito para eles, né? Não adianta a gente treinar bem, nós temos que transferir para jogo. Então, isso é muito importante. Treinamentos maravilhosos na semana, preparação maravilhosa, só que na parte ofensiva, que inclusive foi trabalhada, nós pecamos muito. E não foi ausência de A, de B ou C. Você entende? Nada disso. Você entende? Nós temos um grupo, quando pede jogador, nós temos que ter reposição, nós temos que colocar jogador para jogar, e foi isso que aconteceu. Anderson Pinheiro, Rádio Clube FM. São duas questões rápidas, professor. Boa noite, primeiramente. Boa noite, a primeira é que, se fizermos um recorte dos últimos 5, 6 jogos, a Ponte praticamente entrou com os mesmos 11. Então, isso fez unir desempenho e resultado. Hoje que a equipe foi um pouco mais mudada, você acha que esse desempenho caiu por conta disso? E a segunda é para o senhor explicar a alteração do Amaral pelo Alisson. Porque o Amaral estava já com o cartão amarelo e suspenso. O Alisson, que seria o seu substituto, também entra pendurado e toma cartão. Então o senhor perde os dois para o próximo jogo. E nós tomamos 2 cartões sem necessidade, na minha visão. Sabe por quê? Nós tomamos um cartão numa região central de campo e tomamos o outro cartão na parte ofensiva. Não é isso? Então, eu não posso, eu segurei o Amaral, você entende? É pelo jogo, não foi por ele ter tomado o terceiro, não. Eu tirei pelo jogo, porque eu estava com um jogo muito agressivo e ele é o homem que ficava com o gringo, você entende? Ele era com o Diego Torres e era um jogador muito agudo, nós preferimos essa situação. O Alisson tem entrado bem em todos os jogos, eu até reposicionei o Alisson. O Alisson no último jogo entrou na função do Amaral, nesse jogo eu coloquei ele mais para frente para usar mais esse corredor, tá entendendo? E fez uma falta boba. Eu falei isso para eles agora, lá dentro do vestiário. Fez uma falta boba, tomou um terceiro cartão, mas eu também viemos para esse jogo com 6 jogadores pendurados. Naturalmente, pela a característica de jogo nossa, é normal perder. E isso, para mim, não tenho preocupação, não. Eu tenho reposição. Nós vamos ter um time forte também no meio campo para jogar, porque eu vou ter o Naldo e vou ter o Ramon. Eu só vou ter que substituir caso eu use esse meio campo, e devo usar. Você entende? E uma coisa que você frisou, eu gosto de repetir escalação. Qual treinador que não gosta de repetir escalação? Virou moda agora você fazer revezamento, segurar, você entende? Isso é um certo modismo. Eu gosto de repetir meu time. Nós jogamos domingo, eu vou jogar na sexta-feira, você entende? É muito bom você repetir. Não podemos repetir em função de problemas que fogem do controle da gente, não é isso? O problema do Lucas. Lucas saiu do jogo com um problema na cabeça. Tonto, zonzo, você entendeu? E no outro dia apareceu com o joelho inchado. O joelho começou a inchar. Eu acredito que a contusão do Lucas foi em função do piso duro do último jogo. O piso do jogo contra o Guarani estava muito duro. E ele apareceu com uma inflamação no joelho, inchou, melhorou, inchou de novo. Aí teve que fazer um tratamento que tirou totalmente as condições dele de jogo. O Chaporã é outra coisa que a gente sempre coloca. O Chaporã nunca fez na vida dele, como jogador profissional, 4 jogos seguidos. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. E jogador assim é risco. Jogador assim é risco. A gente sempre fala, quando ele chega no 5º, 6º jogo, prepara que pode acontecer. Aconteceu um pequeno problema, mas deu edema. A partir do momento que deu edema, o departamento médico vetou. Tá entendendo? A mesma coisa o Fábio. Eu acredito que os 2 jogadores terão condições para jogar contra o Bahia, pelo que o departamento médico me passou hoje. Teremos. E faz parte. Eu não estou aqui lamentando a ausência de jogadores, não. Eu lamento uma coisa, não repetir a escalação. Eu gosto de repetir. E você frisou uma coisa muito bem. Os 11 que estavam entrando, já estavam encarnando, já estavam com espírito. Mas tem que mudar. Eu vou ter que mudar de novo para o jogo contra o Bahia. E eu não posso lamentar a ausência de jogadores. É criar condição para aqueles que entrem bem. Vinícius Varel, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Hélio, você disse que tinha uma certa facilidade pelo lado esquerdo da zaga do Novo Horizontino. Eu queria saber por que na segunda etapa o Danilo Gomes, que costuma jogar pelo lado esquerdo da zaga adversária, passou para o outro lado. Foi pela entrada do Fecim
Ou não poderia ser ao contrário, porque o Danilo Gomes tem jogado bem na ponta direita? Na minha visão, ele não estava bem. Na minha visão. A jogada não estava tendo sequência com ele. Eu até estou cobrando muito dele, diagonal, de dentro para o gol, de fora para o gol. Você entende? Porque eu acho que essa é a situação. O que nós queríamos? O Danilo joga dos dois lados. Quando eu fui contratar o Danilo, a maioria das informações que eu tive de quem trabalhou com ele, que ele é melhor pelo lado esquerdo. A maioria. E nós estamos usando ele aqui pelo lado direito, baseado naquilo também que ele está acostumado a fazer, porque ele faz o lado direito. Mas para você ter uma ideia, né, todas as pessoas que eu conversei do Cuiabá, que eu conversei do Atlético Goianiense, olha, se tiver que usar Danilo pelo lado esquerdo, professor, pode usar, que ele é bom jogador por esse lado também. Então, uma questão de opção. E a ofensividade do Fecim durante a semana foi muito boa. O Fecim fez esse tipo de função durante a semana, em alguns treinamentos, né? E a ofensividade dele foi muito boa e eu procurei criar uma situação para tentar ter um pouco mais de aproximação com o Norberto. O Norberto é um jogador de jogo curto, de bola curta, e o Fecim teria facilidade de fazer isso. Eu tirei a profundidade, não é isso que eu não tive do lado esquerdo, coloquei a profundidade do lado esquerdo, coloquei a mobilidade do lado direito do jogo nosso, mas não surtiu o efeito que a gente queria. Hélio, é inegável que não falta vontade, não falta luta, não falta garra para esse time da Ponte, e isso é o primordial, é o que pede o torcedor ponte pretano, mas em termos de elenco, te falta uma peça que consiga ser responsável por essa criação? Como aumentar a criação de oportunidades desse time da Ponte? Você tem velocidade, mas de repente aquele 10, aquele cara que faz aquela pifada, acho que falta no time da Ponte. É a sua opinião? Olha, eu não vou falar que faz falta alguém. Eu vou falar para você que os jogadores que nós estamos tendo estão procurando fazer da melhor maneira possível. Nós usamos uma estrutura que no ano passado eu usei muito, você entende? E que desde quando eu cheguei aqui, eu planejei usar essa estrutura. Esse lado esquerdo seria feito pelo Matheus Jesus. Eu sempre sonhei com isso. Acho que eu já falei isso aqui publicamente. Você entende? Essa estrutura, para mim, ela é praticamente uma estrutura muito ofensiva, muito agressiva, principalmente porque você libera seus laterais, você tem profundidade dos dois lados e a aproximação com 2 meias nos corredores. Alguns times tidos como vencedores hoje no futebol mundial jogam dessa forma. Usa 2 extremos, 2 armadores pelo lado, 2 volantes de chegada e um por trás. E a gente procura fazer isso. O ano passado eu fiz isso, esse ano estamos fazendo isso. Eu estou satisfeito com o desenvolvimento do Ramon e do Náutico, mas eu não estou satisfeito depois que essa bola chega lá na frente. Depois que essa bola chega lá na frente, a jogada não está tendo sequência. E a gente cria uma situação para quê? Né? No último terço, como a rapaziada fala aí, né? O último terço, você entende? Você coloca o jogador para 1 contra 1. Você cria uma situação tática, né, e de movimentação para essa bola chegar nos homens que ganham 1 contra 1. Nós colocamos 2 jogadores para isso hoje. Não tivemos em momento algum o 1 contra 1 positivo, a ofensividade acontecendo, e aí naturalmente nós tivemos problema. No jogo contra o Guarani nós tivemos isso. Daqui a pouco o Chaporã conseguiu isso, o Danilo conseguiu isso. Hoje nós não conseguimos contra um time que baixou a marcação, que aceitou bem o gol que nós demos para ele, porque para mim nós demos esse gol para ele, e nós estamos aqui lamentando e naturalmente o Novo Horizontino comemorando. Hélio, você falou aí que o ano passado você jogava dessa forma, só que você tinha um camisa 10 lá no Náutico, que desempenhava bem essa função de camisa 10. Você já respondeu aí, mas eu queria saber de você também, de um cara referência dentro da grande área. Você vai pedir um jogador assim, porque a Ponte Preta precisa de um jogador ali para segurar 2 zagueiros e tentar fazer as jogadas, os cabeceios, ou preparar para quem vem de trás. E mais, você estreou o Danilo Santos hoje e o menino... Danilo não, Douglas Santos. Douglas, desculpa. E o menino Gabriel Venâncio entrou bem contra o Vasco da Gama e você poderia ter entrado bem. Por que você não optou por essa... Amigo, eu vou pedir desculpa à família do Gabriel Venâncio para me falar uma coisa que aconteceu com ele após o clássico. Até chegar aí internado no início da semana ele foi. Até tomar soro no hospital ele tomou. Até fazer exames bem complexos, né? Até exames cardiológicos, exames relacionados à Covid, ele fez.
Então o Danilo até quarta-feira, o Gabriel até quarta-feira ele não treinou com a gente. Você entendeu? Então essa é a situação que aconteceu durante a semana e naturalmente isso levou com que eu só usasse ele no final. Né? Mas acima de tudo também, os jogadores que entraram no início, eles corresponderam dentro dos treinamentos. Todos os treinamentos que nós fizemos, eles me deram confiança de colocar Ramires, o Douglas. O jogo não aconteceu da melhor maneira possível, principalmente na profundidade em relação a Douglas, mas a responsabilidade é toda nossa. Olha, durante a formação desse time, nós tínhamos, o presidente, a gente discutiu muito o jogador de área. Discutiu muito. E o presidente foi atrás. O presidente falou, seria o único jogador que o clube ia comprar. Seria esse jogador. Você entende? O presidente colocou dinheiro e conseguiu gente, conseguiu investidor, colocou dinheiro e o time não aceitou. Esse sim seria um jogador com características bem de peso. A gente chama esse jogador um jogador de peso, jogador de mais de área, né? Mas esse jogador também tem inclusive boa mobilidade. Foram do mesmo time, um meia e um centroavante. E nós não tivemos a felicidade. O mesmo meia, que não era um jogador do clube, mas ele tinha um contrato. E o clube acabou renovando, mexendo no contrato dele, criou outra situação. O centroavante não. O centroavante, eu posso falar para vocês que o presidente correu atrás, tentou de todas as formas. Todo dia o clube de origem aumentava o preço e o presidente foi atrás e não conseguiu. Nós não conseguimos trazer esse tipo de jogador. Vamos em busca principalmente de autoafirmação da equipe, independente de escalação, independente de você ter o jogador ou não. O mais importante é você continuar acreditando, confiando e trabalhando. Quem que era esse jogador, né? Mas eu falo, ele é o centroavante do Paysandu. O Alisson, não me fugiu o nome dele agora. Desculpa, não fugiu o nome. Esse seria o jogador. O meia também. Essa questão do ataque, né? A gente vê que incomoda, né? Vocês, a torcida. De que maneira resolver isso? Tem como resolver? Você precisa que os jogadores cheguem? Ou com esses jogadores que estão aí, existe alguma maneira de resolver essa questão que pesou hoje, né? Mais uma vez no resultado? Olha, independente de nós termos dado um gol para o adversário, na minha visão, pelo rendimento que nós estávamos tendo, pelo batido que veio dentro do jogo, eu até podia falar uma coisa que a própria torcida da Ponte poderia não gostar, mas essa é a minha posição. Quem sou eu para ficar fugindo de responsabilidade? Eu estaria muito satisfeito com 0-0. Você está entendendo? Pelo que nós estávamos tentando, criando, pelas dificuldades. E aí nós oferecemos uma situação para o adversário fazer. Nós temos primeiramente que continuar trabalhando. Eu não queria ter perdido o Luca para hoje, eu não queria ter perdido o Chaporão, mas eu também não posso falar publicamente aqui que as ausências desses jogadores foram responsáveis pelo nosso resultado. Não. A responsabilidade pelo resultado é de quem escala, é o seu técnico, é quem comanda, é o quem cria situações. Resolver problemas ofensivos, você entende? Nós temos que resolver primeiramente com os jogadores que estão aqui. É trabalho, é trabalhar, é mostrar, é criar situações. Agora nós vamos ter condições de trabalhar, vamos continuar trabalhando. E dentro da medida do possível, né? Mesmo com a janela fechada, a gente vai, como sempre, o presidente é muito ativo nisso, vai buscar alguma coisa, mas eu não posso falar para vocês que o problema do resultado foi simplesmente você perder esses jogadores que nós não usamos hoje. Eu acho que nós não chutamos uma bola no gol, eu não posso falar, aí já mostra, é uma questão de números. Daqui a pouco nós podíamos ter perdido o jogo com o goleiro deles, o melhor jogador em campo. Pô, mas nós perdemos o jogo sem o goleiro deles pegar na bola. Então a responsabilidade é como eu fiz, a responsabilidade é quem treina o time, a responsabilidade é minha, você entende? E esse foi o grande pecado de nós não sairmos com resultado positivo. Valeu? Pronto, André. Entrevista coletiva aí. Esse foi o técnico Hélio dos Anjos.
na coletiva aqui no estádio Moisés Lucarelli, meu caro Carlos Corsato. Beleza, André Luiz, trazendo a palavra do técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. O meio campo todo mundo sabe que era o José Aldo, né? Que a Ponte estaria contratando. Agora, o centroavante do Paysandu, na temporada, o veterano Marcelo Toscano, tem o Diogo dos Santos, né? E o Enan estava por lá também. Então são 3 nomes que estavam no Paysandu. O Enan me parece que não está mais, né? Então tem o Marcelo Toscano e o Diogo dos Santos, que estava como centroavante lá do Paysandu, jogador de 26 anos. O pessoal chama ele de Dioguinho. Dioguinho, centroavante da equipe do Paysandu. Bom, é isso. Deixa eu pegar o destaque final do repórter o André Luiz, né, lá no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta que perdeu 2 jogadores para o próximo jogo contra o Bahia, né? O Felipe Amaral e o Alisson, com 3 cartões, estão fora do jogo contra o time do Bahia na próxima sexta-feira, né, André? É isso mesmo, Felipe Amaral e Alisson fora para a próxima partida, diante do Bahia, sexta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova, lá na Boa Terra, meu caro Carlos Corsato. E o técnico Hélio dos Anjos terá a semana inteira para trabalhar aí sua equipe, tentar melhorar principalmente o ataque da Ponte Preta para tentar um resultado positivo na próxima sexta-feira, diante do Tricolor de Aço no Estádio da Bahia. A Ponte continua com a mesma pontuação na classificação, deve perder algumas posições, pois a rodada só termina na próxima segunda-feira. E, por enquanto, é isso aí, meu caro Carlos Corsato. Mais ninguém aqui na sala de imprensa no estádio Moisés Lucarelli. Beleza, esse é André Luiz. Andrezão, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Boa noite, obrigado pelo trampo aí. E até sexta-feira, se Deus quiser. Abraço. Até sexta, se Deus quiser. Forte abraço a você, ao Frank Francisco, ao ouvinte da Rádio FM Canais Futebol Interior. E até a próxima, Carlão. Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. E a tela tá printada em Chapecó, hein? Gol do Sport. Cobrança de falta. Bola passou do lado da barreira. O goleiro Wagner não viu. O Sport sai na frente. 1 pro Sport. Luciano Juba cobrando falta. 1 pro Sport, 0 para Chapecoense. O Sport que vai ser adversário da Ponte. Nos próximos 3 jogos a Ponte pega, já falei aqui, Bahia, Chapecoense e Sport. Bahia e Sport fora, Chapecoense em casa, os próximos 3 adversários da Ponte Preta. O Frank Francisco para Betchamps. Vem jogar na Betchamps, Corujão, Autopeças, Alvo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store, Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Entrevista coletiva do Hélio dos Anjos após a derrota da Ponte 1-0 para o Novo Horizontino em casa. Carlos, o Hélio foi muito feliz, né? Eu gosto das entrevistas do Hélio, eu gosto do posicionamento dele. É atitude de comandante, Carlos. Bateu no peito, a responsabilidade é minha. Eu escalei, tá? Treinaram bem a semana e não fizeram no jogo. Até aí tá tudo certo, Carlos. Mas o que eu li nas entrelinhas, que o nosso presidente vai correr atrás, porque o pessoal já enxergou, Carlos. Nós precisamos de um matador, nós precisamos de um outro atacante de beirada bom aí, um centravantão, porque a coisa ficou complicada, Carlos. Enquanto ele encaixou o time com os 3 volantes, nós até havíamos conversado isso, eu e você já, né? Foi muito bom. Só que ele mesmo já tinha contado pra gente, você vai se recordar nessas entrevistas anteriores, o Hélio já havia falado sobre isso. O Léo é muito jovem, ele vai ter oscilações. O jogo de hoje, por exemplo, ele não fez uma partidaça. Ele fez uma partida hoje nota 5, mas não comprometeu em nada, Carlão. O Ramon hoje também teve abaixo. O Ramon não foi o mesmo Ramon de outros jogos. O Léo, pra mim, foi o melhor do meio. O Léo hoje, de novo, se matou em campo. Só que assim, Carlos, a gente precisa ter opção. E hoje ficou claro, evidente que a Ponte, quando esse pessoal não luzir, quando esse pessoal não conseguir jogar, nós vamos ter problemas sérios. A marcação do Novo Horizontino foi muito firme. Tô com o Hélio. O nosso amigo Fabrício deu o gol pros caras. Ele tá bravo, hein? Tá bravo. Tá, já deu pra perceber. Agora, gente, era carta mandada. Isso aí eu tô falando desde o Campeonato Paulista.
O Carlos fica bravo comigo. Eu sei que ele não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Não, eu não gosto. Não é que eu não gosto que você fala. Eu não concordo com você, mas. Mas hoje foi. Hoje. Não, o Fabrício. Aliás, teve um outro lance que, se o cara quisesse mesmo, ele poderia ter dado pênalti pro. Eu também acho. Pro Novo Horizontino. Eu também acho. É que parece que ali não encostou, né? O Fabrício fez o gesto, mas não chega a pegar, né? Ó, Carlão, eu joguei bola ali, ele empurrou mesmo, mas tá tudo certo, vamos lá. O Fabrício é esse tipo de futebol, desde o Campeonato Paulista. Ele estava encostado no CSA, ele não era titular. A Ponte foi trazer. Tudo bem, veio pro Paulista. Gente, não deu certo, manda embora. O problema de ter um jogador desse no elenco é que na hora que precisar você vai usar. Não, mas ele é titular, pô. Né? Quê? Ele é titular. Quem, Fabrício? Fabrício, de 7 jogos, ele jogou 5, pô. Não. É titular. Não. É titular, só numericamente falando, ele é titular. Ô, Frank, vamos fazer o seguinte, prepara aí as notas do jogo. Já tá pronta, amigo. Prepara as notas do jogo aí. Abraçando você que tá com a gente ligado aqui nos canais Futebol Interior, entrevista, você viu até com imagens, hein? Da Ponte TV, né? Imagens da Ponte TV, nosso querido Felipe Marques colocou aqui as imagens do Hélio dos Anjos, né? Que deu entrevista coletiva falando aqui nos canais Futebol Interior. Agora, nós vamos para as notas do jogo, aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Rapidinho aqui o Fábio Fernandes, nós entendemos um pouco de futebol, Frank. Sem um 10 e um 9, esquece, hein? O Wilson Correia, Lula dos Santos. No Paulista, Hélio bateu no peito e fomos para a Série A2. O Hélio é fraco nas palavras, o Fábio Fernandes está dizendo. O Wilson Correia, Lula dos Santos, que diz que no Paulista o Hélio bateu no peito e a Ponte foi para a Série A2. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Alisson tem que levar uma multa. E a chamada, entra e leva cartão. O Alisson, né? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho está dizendo aqui. Tá fora do jogo contra o Bahia. O Wilson Correia, time nervoso e individualista. O Gustavo Altino diz que pênalti não marcado. Você pode escolher aí, a Ponte também teve, né? Na ótica da arbitragem, um pênalti idêntico que foi marcado por Novo Horizontino, não foi marcado para a Ponte Preta, né, o Gustavo? O Luiz Antônio, Frank, concordo com você, não dá mais esse Fabrício. Tá dizendo aqui o Luiz Antônio. Bom, bora lá para as notas do jogo. Kaique França defendeu um pênalti e fez 2 defesaças. O Caicaço, goleiro da Ponte. Pra mim ele fez 3, né, Carlos? Ele tem mais uma que ele pegou lá também, que era 3. Praticamente gol. Carlão, nota 7 pro Kaique, não tem como ser menos. Tá Pegou numa um pênalti, fase... 7, tá bom pra ele? Pegou um pênalti. Ah, Carlão, o time perdeu, não dá pra dar 8 pra ele, né? Se ele defende 3 pênaltis, ele não ganhava 10. Não, aí tinha que ser 10, né? Ah, tá. Aí tinha que ser 10. Mas tá, 7 então pra ele. Não, 7 pra ele. 7 pra ele. O Fábio Fernandes, quando o VAR vai funcionar pra gente? Norberto, o Carlão, eu queria fazer um adendo aqui. Eu dei uma nota 5 pro Norberto, mas eu quero fazer uma ressalva. O Norberto jogou logo após aquela pancada no derby. Você vê que o Luca teve, o Hélio explicou aqui, né? Sim. Apareceu uma contusão de joelho depois. E o Norberto, hoje, além da Ponte não conseguir jogar, o lado do Norberto foi muito congestionado. Você lembra que várias vezes no primeiro tempo eu falava o quê? O Norberto vinha pelo meio, o Léo descia para fazer a lateral. Então isso desgastou muito ele. Na segunda etapa ele perdeu o gás. Mas eu dei nota 5 para ele hoje. Um dia eu vou fazer um caderno igual ao do Frank, rapaz. Que a minha letra é o seguinte: até 5 minutos que eu escrevi, eu e Deus. 5 minutos, 30 segundos, só Deus. Mas a do Frank, que letra, hein? Parabéns. 5 pro Norberto, né? 5 pro Norberto. Tiago Oliveira. Deixa eu mostrar uma coisinha pra você. Essa coluna é sua nota, tá? Na segunda-feira, já tá preparado. Tá vendo? Ó. Segunda tem cara a cara. Vai, nota pro Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, nota 5. O Fabrício deixa ele muito instável. Ele acaba falhando em jogada boba, mas nota 5. Agora aqui são elas, Fabrício. Carlão, nota 1. 1? Nota 1. E é muito, hein? Jean Carlos. O Jean Carlos hoje também ele teve muita dificuldade na questão da marcação, né, Carlos? Mas o meio não encaixou para ajudar. E saiu também aí, não sei se joga a próxima, hein, Carlão? Acho que joga sim. Será? Vamos aguardar. Vamos ver. O Jean Carlos eu dei nota 5 também, Carlos. 5 pro Jean Carlos.
Amaral, Felipe Amaral. Amaralzinho hoje nota 5. 5 pro Felipe Amaral. Leonaldi. Pra mim, o mais consciente do meio, brigou, lutou sozinho. Nota 6, Carlos. 6 pro Leonaldi. Ramon. Ramon também hoje não fez uma boa partida, nota 5. 5 pro Ramon. O ataque da Ponte, vamos lá. O ataque da Ponte hoje foi um ataque de nervos, né? Douglas Santos. Ó, Carlão, nota 3 pra ele. Se esse for o futebol dele... Silêncio. Duro, hein? E esse outro, Ramires? Nota 3, se o futebol foi esse, silêncio. Meu Deus. E o Danilo Gomes? Eu tô com o Hélio. Muita gente falou, muita gente esperou, mas hoje eu não gostei do Danilo, não. Eu acho que hoje o Danilo não rendeu. Eu dei nota 4, Carlos. O Luiz Antônio tá aqui dizendo que, conversando com o Fábio, né? O Fábio diz que o Hélio é franco, Corsato. Eu não sei se ele quis dizer que o Hélio é verdadeiro ou se o Hélio é fraco e entrou um N aí na palavra. Tá bom, o Fábio, depois você explica pra gente aí. Vamos lá, pros caras que entraram no segundo tempo. Bora lá pra falar dos caras que jogaram. Aqui não vai por ordem. Não, vamos tentar ir por ordem aqui. Igor Formiga. Carlão, tô com você. O Igor entrando de lateral esquerdo não tem me agradado. Ele fica penso e tem dificuldade. Nota 4 pra ele. 4 pro Igor. E o Fecim? Ó, o Fecim, Carlos, eu gostei, podia ter jogado Jogou mais antes. do que esses dois atacantes que estavam aí, viu? Sim, Pode reclamar aí, mas jogou mais, tá? É o que eu e você tava falando aqui. Pra ter entrado com o nosso amiguinho aqui, o Douglas Santos, eu teria entrado com o Fecim. A jogada que ele fez pro Norberto é que o Norberto tava sem abacaxi. Ele de letra soltou o Norberto na frente. Se é no começo do jogo, uma jogada dessa podia virar alguma coisa, Carlos. Pois é. Então eu acabei dando pro Fecim. Deixa eu confirmar aqui, Carlos. Nota 5. 5 pro Fecim. Agora, vamos lá. Entraram também aqui o Leandrinho. O Leandrinho. O Carlos, eu não ia dar nota. Muito pouco tempo de jogo. Mas como quem tava jogando também não fez nada, o Leandrinho chutou uma bola pro gol. E ainda fez uma raspada de cabeça para trás para pôr o companheiro em condições de bater. Dei nota 5 para ele. 5 para ele. Gabriel Venâncio. O menino hoje tava... Acho que é o que o Hélio falou, né? Teve o problema de passar no hospital essa semana. Nota 4, ele tava um pouquinho abaixo. 4 pro Gabriel Venâncio. Acho que não faltou ninguém, né? O Alisson. O Alisson, verdade, aqui em cima. O Alisson Carlão, tomou o cartão amarelo. Entrou com menos de 2 minutos, tomou o amarelo. Eu quero ressaltar uma coisa, Carlos. O Alisson, eu falei pra você desde o início, é um jogador que me agrada. Só que ele é jovem. E o Hélio vai precisar trabalhar bastante com ele, o pessoal da Ponte Preta, orientar. Ele é muito afoito. O jogo... Falta um pouquinho de equilíbrio emocional, eu sinto nele. Mas é um jogador que tem que investir, Carlão. Só que hoje nota 5. Nota 5 pro Alisson. O Alisson, que não vai jogar contra o Bahia, são 2 desfalques certos, né? Fora os que estão no departamento médico, Amaral e o Alisson. Acho que agora vai pintar aí o Fraga ou o Marco Júnior. Vamos aguardar, né? Ninguém perguntou do Nicolas na entrevista coletiva, né? O Nicolas simplesmente sumiu. Deve estar machucado, quero eu acreditar, hein, Carlos? Mas se tivesse a machucado... Ponte não divulgou também, né? Se tivesse machucado, acho que a assessoria da Ponte Preta divulgaria, pelo menos antes dos jogos. E né? é estranho, porque desde o jogo com o Brusque não entrou mais. E toda vez que entrou, agradou, né, Carlos? Pois é. Né? Mas não ficou nem no banco de reservas hoje. Técnico era dos Anjos. Carlão, hoje eu sou obrigado a concordar com o Hélio, né? Quem perdeu o jogo hoje foi ele escalando o Fabrício. Nota 4,5. 4,5 pro Hélio dos Anjos. E o árbitro, hein? Aliás, o conjunto da arbitragem, comandada pelo Paulo Henrique de Melo Salmásio, do Mato Grosso do Sul, 31 anos, administrador de empresa, primeiro jogo dele na Série B. Carlão, eu não gostaria de... Se a primeira impressão é que fica... É horrível. Mas vamos fazer o seguinte, eu não gostaria de fazer isso, de ficar dando nota baixa para juiz e tal. Eu vou fazer um pacote só, tá? E não tenho medo de fazer isso, não. Vou fazer um pacote só para dar nota 3 para arbitragem no geral. Como que o VAR consegue ter dentro de uma mesma partida critérios diferentes para a mesma jogada, gente? Eu só queria entender. Eu lembrei do Planeta dos Macacos. Eu só queria entender. Você lembra do Sócrates? Sim. Eu só queria entender.
Tá certo, então. É isso. Nota 3 para a arbitragem. A Ponte perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 pela 7ª rodada. 25 minutos do primeiro tempo. A Chapecoense vai perdendo para o Sport por 1-0. E o Gilson Kleina já tá suspenso, né? O Fabiano Chá, que tá lá no comando da Chapecoense. A Chape perde por 1-0. O Gustavo Coelho, ele escreveu: puxa, Kaique mandou muito bem, mas não é mágico. Eu daria 8 mesmo com a derrota, porque ela não passa pelo Kaique. Deu 7, né? 7-8, mas eu também acho que merece uma notinha maior, mas no cara a cara na segunda-feira a gente vai ter esse tete-a-tete aí com o nosso comentarista. O Wilson Correia Lula dos Santos, só falar aqui a mensagem do Wilson, né? Que eu pedi pro Fábio, né? O Fábio, se ele queria dizer que o Hélio era fraco ou franco. Ele disse que o Hélio é franco, verdadeiro. E aí o Wilson Correia diz que, para não ter dúvidas, o Hélio é franco e fraco. Pode ser? Eu não acho que o Hélio é fraco, não. Também acho que não. Wilson Correia, mas respeito aqui a sua opinião. O Fábio Fernandes, está vendo o que está acontecendo? Basta a diretoria se mexer, né? Procurei aqui. Então, centroavante do Paysandu, Dioguinho. Esse é o centroavante do Paysandu, 26 anos, tá? Tinha lá o Enan e também o Marcelo Toscano, tá? Esse é mais conhecido. E o José Aldo era no meia que a Ponte queria, esse, né? Todo mundo ficou sabendo na época que a Ponte Preta queria. Chamou, falou, Franqui. Você não quer a nota do jogo? Nota do jogo, vai. Nota 5. Também não gostei, não. O Novo Horizontino ganhou na garra ali, Carlão. Mas também não fez uma partida pra gente dizer que partida. O Marcos Moraes está dizendo que o lance da macaca não foi pênalti. Então, Marcos, lá no YouTube aqui, explica por que o lance da Ponte não foi pênalti e por que o lance do Novo Horizontino foi pênalti, o segundo pênalti. Explica pra mim. Bola na mão do mesmo jeito, sem o zagueiro ter condições de reação, porque a bola vem em cima dele, né? Explica pra mim por que não é pênalti num lance e por que é pênalti o outro lance. Tá bom, Marcos? Obrigado aí pela sua participação. O Luiz Antônio Corsato, no jogo passado perguntei sobre o menino que veio do Palmeiras. Tive que sair na hora da sua resposta, Luiz Antônio. Ô Luiz, ele tá treinando, cara. Tá treinando, mas é o Bruno, né? Bruno Menezes. Mas não teve oportunidade ainda com o Hélio. O Hélio gosta muito de quem tá treinando, né? Quem tá treinando bem, ele dá oportunidade pro cara ir pro jogo. Então, né? Tá treinando, mas ainda não teve oportunidade do técnico Hélio dos Anjos. Vamos fechar então o quadro, as notas do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, para a Bet Champs, prepara a ficha técnica aí, viu, ô Felipão? Porque a gente vai fechar aqui a jornada esportiva também com a ficha técnica. Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center. Uma semana grátis para você treinar na Academia Art Center. Fala que é aqui do Futebol Interior. Fala que você ouviu aqui e pronto. Vai ter uma semana para treinar na faixa lá para depois fazer a sua matrícula. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, pizza do Dadá e Prone Alimentos. Agora a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre, para sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta de Kaique, França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos. Depois entrou o Igor Formiga. Amaral, depois o Alisson, Leonaldi e Ramon. Douglas Santos, depois Fecim. Ramires, depois o Gabriel Venâncio e Danilo Gomes, depois Leandrinho, Hélio dos Anjos, o treinador. O Novo Horizontino de Giovani, Felipe Albuquerque, depois entrou o Felipe Rodrigues, Rodolfo Filemon, Líger e Romário, Johnny Douglas, depois entrou o Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres, depois Rômulo, Douglas Bajo, o Wellington, depois o Cléo Silva e Hélio, e depois entrou o Ronaldo, Alan Al, o treinador. Árbitro do jogo, Paulo Henrique de Melo Salmásio, auxiliado pelo Leandro dos Santos Roberto e o Cícero Alessandro de Souza. O quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. O VAR, Gilberto Rodrigues
Castro Júnior. Gol do jogo, cobrança de pênalti, Ronaldo marcou 33 do segundo tempo, 1 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Público total 2.886, renda R$ 47.110. Amarelos para a Ponte, Thiago Oliveira, Felipe Amaral e Ramires. Amarelo para o time do Novo Horizontino, tomaram Rodolfo Filemon, Felipe Albuquerque e o Johnny Douglas. Também o camisa número 15, o Léo Baiano, também foi amarelado pro time do Novo Horizontino. E claro, o Alisson também pro time da Ponte. Portanto, foram 8 cartões amarelos, 4 para cada lado. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli, 7ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu pro Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Esta é a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Bora, Franco Francisco, seu destaque final. A Ponte perdeu por 1-0 pro Novo Horizontino. Segunda-feira estamos de volta com a Hora da Macaca, 8 da noite, para falar de Ponte e Novo Horizontino e projetar, né? Ponte Preta e Bahia, jogo na próxima sexta-feira. Ponte com 2 desfalques. Os volantes Amaral e o Alisson foram amarelados, tomaram o 3º cartão amarelo e não estarão aptos para esse jogo contra o Bahia, lá na Boa Terra. Bahia que lidera a competição. Vida dura pra Ponte, hein, Franqui? Não vai ser fácil, Carlão. Agora, eu quero deixar um recado pro torcedor da Ponte, Carlos. Nós precisamos ser otimistas, gente. Não é porque o time perdeu, que tá tudo errado, todo mundo é ruim, o time é ridículo. E não é porque o time tá ganhando, tá dando tudo certo, tá tudo... É um timão. Bom senso. Continuar apoiando. Aguardar que o presidente faça contratações, é preciso, eu vou tornar a falar aqui. Mas só pode ir em julho. Né? Não importa, Carlão, tem que correr atrás e deixar isso preparado. O time da Ponte vai precisar reforçar. Até lá tem pelo menos mais uns 5 jogos aí. Mas aí o seu Hélio que acha aí a solução, a gente está vendo o torcedor perguntar, vieram outros jogadores jovens, vai testando. Uma hora tem que dar certo, gente. Porque não é possível a gente ver... Olha, eu não queria falar, é ruim essas coisas, cara, mas tem jogador hoje que entrou em campo na Ponte aqui, brinca comigo não faz isso não, que aí eu vou chorar, né? Mas, Carlão, obrigado, fico feliz de estar aqui mais uma vez, ter acompanhado a nossa macaquinha, mas, torcedor, a caminhada vai ser dura, mas eu ainda acredito que vai dar tudo certo, Carlão. Não é para ser desesperador, só não deixem o Fabrício jogar. Eu falei pra você, antes de eu me despedir, eu vou ter que te lembrar que eu falei pra você na Hora da Macaca. O Fabrício vive se agarrando. E uma hora isso ia dar no que deu hoje. Tá aí, você lembrou de um outro lance que o juiz, se quisesse, podia ter dado também. Tá certo? Então, gente, o Carlão falou isso do Dedé e eu tô falando do Fabrício. A carta marcada. Fabrício não pode jogar. E não é porque eu sou implicante, não. O resultado em campo tá mostrando. Galera, infelizmente, nesse final de semana, eu vou triste. Mas vou deixar pra vocês. Um beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco de carona com o Frank nos comentários aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu pro Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Lembro, portanto, que a Ponte volta a campo pela 8ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B só na próxima sexta-feira. E a bola tá rolando para Chapecoense Sport. 1-0 pro Sport. A Chape perde, o Sport vence o jogo pelo placar de 1-0, 34 minutos do primeiro tempo. Amanhã, 11 da manhã, Criciúma CRB. Também às 11, Londrina e Brusque. Às 4 da tarde, Tombense e Guarani. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante e Claudinei Corsi vão comandar a jornada esportiva. Às 18h30, Sampaio Correia e Vila Nova, também pela Série B. Também amanhã, CSA e Operário, 8h30 da noite. No domingo, 4 da tarde, 2 jogos. Náutico Cruzeiro, Vasco da Gama e Bahia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, fechamento da rodada com Ituano e Grêmio. Você acompanha tudo no Placar ao Vivo Futebol Interior. Lembrando que amanhã, às 7 da noite, Série A3, Campeonato Paulista, depois do jogo do Guarani contra o Tombense,
o Wilson Rocha vai transmitir Noroeste e Comercial, primeira partida final, Campeonato Paulista, Série A3. As duas equipes estão na Série A2 do Paulistão. Ano que vem serão aniversários da Ponte Preta na competição ano que vem e vão decidir o título desta Série A3 do Campeonato Paulista. Primeiro jogo amanhã, 7h em Bauru. O Wilson Rocha, com todo o timaço W Sport Futebol Interior, vai transmitir o jogo na seguidinha do jogo do Guarani contra a Tombense. Hora, portanto, de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Estive ao lado do Frank Francisco nos comentários, do nosso André Luiz nas reportagens dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques comandou a equipe técnica no áudio, também no vídeo, no Facebook e no YouTube dos canais Futebol Interior. Coordenação comercial a direção comercial do Claudinei Corsi, a direção geral é do Elcio Paiola e o comando total, o comando de todo o futebol interior é do Arthur Eugênio Matias. Para a BetChamps, vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Nadá, uma explosão de sabores. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. É isso, torcedor. Uma noite de sexta-feira mais que especial para você. Sexta-feira hoje, dia 13 de maio de 2022, dia de número 133 do ano. Transmitimos na derrota da Ponte, 7ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 0, Novo Horizonte 1. Lembrando que as notas do jogo do Frank Francisco você ouviu. As minhas notas vão lá para o site, no blog futebolinterior.com.br, no site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos. E aí na segunda-feira, o cara a cara comigo e com o Frank Francisco, as notas do jogo para você ter a média dos jogadores da Ponte que entraram em campo e perderam para a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Agradecendo também ao pessoal do portal Araraquara News que ficou conosco e ao pessoal da MS Web Rádio em Dourados, no Mato Grosso do Sul, com Roberto Xavier e toda a sua equipe por lá. Foi bom demais estar com você aqui nos canais Futebol Interior. Um abraço do tamanho do majestoso, se cuida. Um ótimo final de semana para todo mundo. Amanhã mais jornada esportiva a partir das 3h. Claudinei Corsi, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Felipe Marques para Guarani Tombense, sequência 7ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Não deu para Ponte dessa vez, quem sabe na próxima contra o Bahia. Um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo. Se cuida. Tchau, até mais. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.